professor da PUC do Rio, Rafael Soares Gonçalves, né? Ele vai fazer uma conferência agora. A informalidade urbana em questão, debate metodológico e epistemológico a partir da história das favelas cariocas. Então, o Rafael ele é professor adjunto do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É jovem cientista do Estado do Rio, da FAPERJ. Ele tem um mestrado que chama o Direito à Política e o Acesso à Terra Urbana, História das Favelas da cidade do Rio de Janeiro. Ele fez tudo isso na Universidade de Paris de Diderot. Depois, o doutorado da Construção Histórica de um Objeto Jurídico, as Favelas do Rio de Janeiro, no final do século XIX. E o orientador de Ampiel. Então, tem um livro dele aí fora também, está sendo vendido. Favelas do Rio de Janeiro, História e Direito. Então é isso, vou deixar você à vontade, o Rafael fica à vontade. Bem-vindo a Goiânia, Goiás, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, boa noite. Então, espero que vocês já tenham coragem de me aguentar mais um pouquinho. É uma pena porque a gente vai sair completamente da cidade. Eu acho que eu estava super empolgado porque estava aprendendo muito aqui de Goiânia e já tinha um sonho de conhecer Goiânia há muito tempo, porque cidade dentro dessa marcha, nessa caminhada oeste do país, a Goiânia tem um ponto fundamental, né, como essas novas cidades criadas, né? E, enfim, só que a gente vai voltar para uma outra cidade completamente diferente, na sua história, na sua organização, na sua forma de se estruturar, mas eu acho que boa parte das falas que foram feitas aqui, eu acho que a gente vai ter muitas conexões e muitos pontos de comparação. Acho que tem muitas questões muito próximas, outras muito distintas, mas cada vez mais eu acho que o esforço de comparar cidades, histórias e locais me parece extremamente importante. Enfim, eu vou tentar me localizar aqui. Eu acho que um pouco da fala, muito do que foi dito aqui tem muitos pontos de convergência. Eu acho que todo o esforço que a gente foi falar daqui, da experiência, da construção do bairro, da estruturação e do esforço e da luta dos moradores. Vocês vão ver que muitas coisas que eu vou apresentar aqui em relação ao Rio de Janeiro também está muito relacionado, meu esforço de pesquisa muito relacionado com isso também. Eu acho que é bom também falar da onde eu falo e do meu local assim, de pesquisa. A PUC do Rio de Janeiro não é conhecida nacionalmente por ser uma faculdade popular, né? Enfim, é uma faculdade na zona sul do Rio de Janeiro, considerada uma universidade de elite, mas o que pouca gente sabe é que 40% da PUC são de bolsistas, né? E o meu departamento, por exemplo, de serviço social, literalmente 100% não pagam, né? E quase todos os meus alunos são moradores de favela, ou moradores da Baixada Fluminense, que seriam as áreas mais periféricas aí do entorno do Rio de Janeiro. Então, boa parte das questões que eu vou falar aqui, pelo menos desde 2009, quando eu dou aula na PUC, o que é interessante é que boa parte da minha experiência, da minha fala, é a partir desse diálogo e dessa troca de experiências. E o que penso que é extremamente interessante, eu não estou no departamento de História, enfim, eu me considero hoje historiador, mas eu acho que a que me antecedeu aqui também, eu fiz Direito, né, mas eu me converti, e depois eu fiz mestrado e doutorado em História, mas eu estou no departamento de Serviço Social, o que é extremamente interessante também como ponto de diálogo e de convergência, mas o que é interessante é que são departamentos onde a questão da intervenção tem um caráter muito importante, né? Assim como a arquitetura, o serviço social, o direito, mas eu acho que também a gente pode puxar o mesmo tipo de diálogo e pelo papel importante político, né, e social que a própria história tem também. Então, acho que boa parte do que eu tento fazer tem também nessa perspectiva, a história que eu tento fazer das favelas do Rio de Janeiro é partir desse diálogo e nessa percepção do papel político que nós, historiadores, temos, sobretudo nos tempos atuais e no Brasil que nós vivemos, né? Enfim, então, um pouco que vou tentar correr que o Lúcio, e, bom, agradeço o Lúcio que eu estou correndo por causa do tempo, mas tentar localizar um pouco essa discussão de formalidade, que eu acho que foi falado um pouco aqui, e o que eu entendo por isso, né? Então, primeiro, imaginar que é um conceito complexo, no sentido que, tão pouco, o termo informalidade eu me associo completamente. Então, caso tenhamos outras expressões para designar o que a gente está falando aqui, eu acho que pode ser mais interessante. Mas, então, quando a gente vai falar de informalidade, eu vou tentar desconstruir um pouco essas questões e, sobretudo, na dificuldade, penso eu,
que a história teve, de alguma forma, de encarar esses espaços, esses bairros. Então, um pouco que nós escutamos aqui é claramente perceptível como esses espaços têm uma longa e uma rica história, né? Enfim, de imaginar que boa parte das construções desses espaços elas foram lidadas por relações sociais, relações políticas, por afetos, por querência, ou seja, esses espaços eles são constituídos como lugares, né, onde as pessoas investiram tempo, esforço, investiram carinho, investiram, enfim, relações pessoais, afetos, e que claramente esses espaços têm uma história. E o que eu acho extremamente interessante, sobretudo quando a gente começa a lidar, por exemplo, já puxando para o Rio de Janeiro, é que a gente tem uma certa tendência de enxergar esses espaços com um certo presentismo. Ou seja, trabalhei muito com jornais, e quando a gente tampa as datas dos jornais associados à história do Rio de Janeiro, então década de 10, 20, 40, 80, ou ontem, ou na semana passada, às vezes a gente tem a impressão que a gente está falando quase do mesmo momento histórico, né? Sempre associando esses espaços e quem ali mora como outro da cidade, como o marginal, como, enfim, o perigo, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente vai associar as favelas no início do século XX ao perigo epidêmico, na década de 40, 50, ao risco social, do medo dos comunistas subirem as favelas. A partir da década de 80, a gente vai falar muito da questão, sobretudo, da violência urbana, e talvez nos dias mais atuais, a questão ambiental, enfim. Mas é como que essa perspectiva, esse certo presentismo está muito voltado, muito marcado em relação à história das favelas da cidade. E, mais do que isso, também uma percepção que as favelas, de alguma forma, elas deformaram o Rio de Janeiro. E aí o que eu queria falar para vocês, não só em relação ao Rio, porque eu trabalho muito com outros colegas na América Latina também, é de tentar começar a compreender que esses espaços eles não deformaram o espaço urbano, eles não deformaram as nossas cidades, mas, mais do que isso, eles conformaram essas cidades, elas construíram essa cidade, em várias dimensões. Então, no caso do Rio de Janeiro, é muito claro e muito falado, isso eu não vou nem repetir, se a gente vai falar do samba, eu vou falar muito do samba aqui, de manifestações mais atuais, como o funk, enfim, tem uma série de dimensões onde a cultura, vindo mais especificamente das favelas, tiveram um papel importante, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e fazer perspectivas e análises muito mais complexas. Então, por exemplo, o Código Civil, recentemente, na lei da regularização fundiária promulgada no período do Temer, que é uma lei horrorosa, mas, enfim, mas tem uma questão interessante que ela abriu a perspectiva como um direito real, no Código Civil, o direito à laje, o direito de laje. Não sei se vocês já escutaram isso, mas a gente tem uma ficção no direito brasileiro que, para você constituir o imobiliário, precisa de um solo, né? Precisa de um chão. Mas, nas favelas, muitas vezes, a gente não consegue chegar a esse chão, quando a gente começa a ver a superposição das casas. Ou seja, as pessoas vendem o teto da casa como o chão fosse. E, às vezes, eu vendo o teto da minha casa, mas eu tenho o direito de construir um teto subsequente, enfim. Ou seja, as práticas jurídicas que emergem da experiência nas favelas tiveram um grau tão importante ao ponto de serem meritórios, de entrarem no próprio Código Civil como mais uma experiência jurídica que se manifestou pela prática cotidiana desses moradores. Ao ponto que essa lógica, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, ela poderia ser usada quando a gente quiser, por exemplo, tampar as linhas férreas para construir sobre as linhas férreas, né? Isso é muito comum, por exemplo, na França, muitas áreas das linhas férreas mais centrais, eles começaram a tampar, fazer um solo por cima, um direito de superfície, um direito de laje, para se construir por cima. Mas o chão, o solo, o fundiário em si, ele continua passando a linha do trem. Ou seja, para identificar que, em muitas dimensões, por exemplo, a questão do mutirão, das práticas políticas, elas nascem nesses espaços, com uma riqueza de manifestação cultural, de manifestação política, de experiência e apropriação da cidade extremamente interessante. Então, o que eu quero colocar um pouco nisso aqui é da gente desconstruir uma série de realidades e de ideias preconcebidas voltadas a esses espaços, né? Eu não sei se eu vou ter tempo, eu vou tentar correr, mas da gente tentar entrar um pouco nessas dimensões e falar um pouco da história das favelas. Eu construí, talvez eu fui infeliz, mas eu construí algo de falar um pouco mais das histórias até a década de 80, mas eu vi que a gente falou muito hoje da década de 80 para cá, então eu poderia ter feito o contrário, mas eu vou tentar puxar algumas ideias, mesmo que eu vá lá mais no início do século XX, mas tentar puxar até os dias presentes, né, até os dias atuais. Enfim, acho que a primeira questão do conceito da informalidade, vou passar bem rápido essa parte,
é uma expressão problemática, né, como eu acabei de falar. Então, muitas vezes, inclusive, para nós historiadores, acaba sendo anacrônico a utilização desse termo, porque ele nasce, como eu coloco aí, a partir dos anos 70, quando ele ganha uma projeção maior, que é um antropólogo inglês, o Kate Hart, que ele vai começar a utilizar essa dimensão, sobretudo no aspecto econômico, isso que vai ter um papel importante, né? Então, a noção de formalidade tende a caracterizar as economias e, mais amplamente, espaços situados nos países em desenvolvimento. O que eu queria requestionar um pouco aqui é de começar a pensar, isso foi muito falado aqui, a questão das práticas, da experiência, do cotidiano, né? E começar a tentar pensar a dimensão da informalidade a partir das práticas, compreendendo muito mais as relações de poder que estruturam essas atividades consideradas informais. Então, compreender também a relação entre normas jurídicas e sociais e, claramente, isso é um primeiro ponto, de antemão, distinguir o que a gente está falando de informal, de criminal, enfim, são dimensões muito mais complexas e distintas do que eu estou querendo colocar aqui. Então, isso que eu acabei de falar, né, que os bairros informais não deformaram, mas sim conformaram as cidades, e que essa lógica do presentismo ela acaba tendo um caráter extremamente importante na compreensão desses espaços. Então, para nós, historiadores, o que eu queria falar? É bem interessante que, quando a gente vai analisar a história da historiografia, enfim, da história de quem trabalhou as favelas do Rio de Janeiro, e eu tenho a impressão que, no caso um pouco de bairros informais, o Rio de Janeiro já trabalhou muito as suas favelas, é algo que já há muito tempo, né? É interessante imaginar quem começou nas ciências sociais a discutir essa questão, né? Desde a década de 40, o serviço social já começou, já existem trabalhos dialogando, questionando, enfim, e estudando de alguma forma esses espaços. Depois a gente vai ver os geógrafos, né? Então, a partir da década final de 50, 60, a gente já começa a ver trabalhos de geógrafos, a gente começa a ver trabalhos de sociólogos, de antropólogos e de arquitetos. A partir da década de 60, 70, começa a se discutir, tem uma leva importante de arquitetos, que a gente vai chamar os arquitetos dos pés descalços, o Turner, o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, enfim, arquitetos que começam a requestionar um pouco o espaço, a lógica desses espaços e tentando compreender as lógicas e práticas ali existentes. A gente vai falar, inclusive, dos advogados, dos juristas, a partir da década de 70, 80, Boaventura, por exemplo, o seu trabalho, enfim, inicial, ele é justamente Pasárgada, né? Vai ser a favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Então, inclusive, os próprios juristas começam a discutir. O que é interessante, assim, que muitos desses pesquisadores, eles compreenderam que a projeção no tempo era extremamente importante como uma ferramenta para compreender problemáticas que eles levantavam no seu nicho de discussão, né? Então, para discutir muitas vezes questões presentes, do tempo presente, projetar no tempo era importante. Ou seja, o que eu quero falar que muitos sociólogos fizeram a história das favelas. Então, por exemplo, Alicia Valadares, que é um clássico sobre a história das favelas do Rio de Janeiro, ela é socióloga, mas ela já começou a pensar também numa perspectiva mais histórica. Mas, enfim, o que é importante é que a história, como tal, ela só entra de uma maneira mais densa para discutir as favelas do Rio de Janeiro praticamente nos anos 2000, 2010. Quando a gente começa a ver nos programas propriamente de história nas universidades do Rio de Janeiro uma certa densidade de trabalhos que começam a discutir as favelas como objeto realmente de reflexão. O que eu queria colocar aqui era interessante a gente tentar entender, especificamente no Rio de Janeiro, o que me parece, de alguma forma, que acabou tendo uma certa influência nas lógicas e formas de pensar o que a gente vai denominar, esses bairros informais, que têm nomes muito distintos, né? Favelas, invasões, enfim, mucambos em Recife e assim por diante. O que, de alguma forma, são a matriz de pensamento que acabou influenciando a construção desses espaços e as representações voltadas a esses espaços. Eu queria falar de 3 linhas, assim, talvez, que tenham tido um impacto importante. O primeiro, talvez, eu acho que é claramente a emergência do urbanismo modernista, funcionalista, acho que teve um papel extremamente importante e que presidiu de tal forma um modo ideológico e prescritivo a própria modernização brasileira, né? E é claro, enfim, vocês estão aqui a 200 quilômetros de Brasília, então Brasília tem um peso importante na construção e o Brasil provavelmente é um dos países onde a reflexão da arquitetura modernista teve mais peso nas próprias lógicas e formas de pensar a própria sociedade, né? E se a gente for pensar em outras capitais, o Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma grande influência por Brasília, porque quem desenhou Brasília desenhou também, por exemplo, o bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então,
todo o bairro Novo, a partir da década de 70, onde foi, por exemplo, a área no entorno dos Jogos Olímpicos, né? Então, o que é interessante imaginar é que a classificação e delimitação dos bairros informais ela se constrói em interação com a elaboração teórica, normativa e regulamentar sobre esses espaços. Então, as favelas, por exemplo, não beneficiavam dos atributos que lhes chancelariam o direito de se inserir no modelo da cidade traçada pelos modernistas. Ou seja, a ideia do urbanismo moderno se consolidou a partir do desenvolvimento do seu contraponto. O que eu quero falar é que, por exemplo, a favela da Providência, né, que provavelmente não foi a primeira favela, mas foi dali que nasce o termo favela, né, ali se chamava o Morro da Favela. Então, os soldados, não sei se vocês sabem toda essa história, mas os soldados de Canudos, quando retornam ao Rio de Janeiro, eles não tinham um local para morar, então o Exército permite que eles ocupem o Morro da Favela, e parece que no Morro da Favela, no Rio de Janeiro, existia a mesma planta, que se chamava favela, que crescia em Canudos. Enfim, então esse mito de Canudos é um mito de fora da civilização e que vai ter um impacto também na constituição do que é a favela. Mas a gente sabe muito bem que o Morro da Favela, em 1897, já era ocupado, porque quando eles destruíram o cortiço Cabeça de Porco, em 1893, quem administrava o Cabeça de Porco continuou a administrar a prática de aluguel, não mais de cubículos num cortiço, mas do solo, no interior desse cortiço, que subia o morro da favela. Ou seja, aí já tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, é que um dos atores centrais na consolidação e expansão das favelas do Rio de Janeiro é o próprio Estado, em várias dimensões, em vários momentos, não só pela tolerância, mas muitas vezes, inclusive, pelo estímulo direto. O Estado participou diretamente da consolidação de muitas favelas da cidade. Então, por exemplo, o Complexo da Maré, uma das áreas do Complexo da Maré, que se chama o Morro do Timbal, a gente já encontrou documentos que os moradores pagavam aluguel ao coronel do batalhão do entorno da área. Então, ele controlava um pouco a ocupação e, inclusive, cobrava aluguel dos moradores. Ou seja, tinha, inclusive, recibo. A gente tem esses dados e esses documentos todos. O que eu acabei de falar do Morro da Providência foi o próprio Exército que, de alguma forma, organizou a ocupação dos soldados que vinham de Canudos e ocuparam ali. Então, para identificar como que é muito mais complexo essas lógicas, é claro que muitas favelas são oriundas de ocupações, mas existem uma miríade de formas distintas e diferentes das lógicas de ocupação desses espaços. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês dos cortiços. Então, muitas favelas do Rio de Janeiro nascem a partir da mesma figura que explorava os cortiços e que começou a explorar áreas da favela. E, inclusive, por exemplo, muitas favelas ganham o nome dos seus exploradores. Então, por exemplo, o Morro do Borel, que é a favela da Unidos da Tijuca, ele, na verdade, era uma empresa que loteou a área e queria expulsar os moradores. O Morro do Salgueiro, que tem uma escola de samba importante, Salgueiro, que é perto de casa, até onde eu moro, era um comerciante português que explorava áreas no morro. O Morro do Turano era um imigrante italiano que tinha um cortiço embaixo e, por causa da pressão da política higienista, continuou explorando as áreas por detrás. Tanto que o Partido Comunista, no final da década de 40, 50, ele tem uma pauta política de tentar, de alguma forma, mudar o nome das favelas. Então, o Morro do Borel ele queria que fosse o Morro da Independência, o Morro do Turano que virasse o Morro da Liberdade, enfim, como uma pauta política contra aquele justamente que os explorava e que muitas vezes queria expulsar os moradores que ali estavam. Então, a gente já começa a ver a distinção. Mas o que é mais interessante na perspectiva do urbanismo modernista, enfim, que eu estou querendo falar, é que as favelas do Rio de Janeiro, elas nascem como favela, pelo menos já, o termo vem no final do século XIX, ela ganha uma projeção e se espalha, porque a gente começa a falar, olha, aquele morro ali tem casas como o Morro da Favela, parece uma favela. Isso vai ser a partir da década de 20 do século passado, do século XX, mas a ocupação de colinas, de morros, no entorno do centro da cidade, ela já é conhecida, pelo menos, já é criticada e questionada, pelo menos desde a metade da virada, da metade do século XIX. E o que é interessante é que ele já era considerado um espaço marginal, ilegal, e continuou sendo considerado favela até hoje. Então, o que é importante, e muitas vezes o que é interessante, que parte da lógica e forma de ocupação desses espaços acabaram impactando os próprios termos, por exemplo, das políticas de planejamento. Então, o único país do mundo que eu conheça que usa a expressão urbanizar favelas é o português do Brasil, né? Então, na verdade, urbanizar, a gente está falando que a gente vai tornar urbano esses espaços.
E eu estou falando para vocês, por exemplo, o Morro da Favela, o Morro da Providência, ele já era ocupado desde metade do século XIX. Então, ele era, ao menos, concomitante ao bairro no seu entorno. Ou seja, em muitos momentos, inclusive, é a favela que urbaniza a área no seu entorno. E que o bairro ele vem a galope depois. Né? Enfim, então, para imaginar, é realmente urbanizar. Então, como que sempre tem uma construção no entorno desses espaços, isso vai ser algo, elemento importante, que a gente vai definir as favelas do Rio de Janeiro sempre com aquilo, os atributos que faltam para considerar esse espaço da cidade como cidade. Então, sempre o censo, a legislação vai sempre definir as favelas como a falta de título, a falta de serviço, a falta de arruamento, a falta de acesso, sempre a falta. É o que falta para que isso seja considerado cidade. E o que é interessante é que boa parte da mobilização política hoje, dos movimentos de favelas, ele quer construir um novo conceito, uma nova lógica que não seja pela lacuna e pela ausência, mas pela potência, pela riqueza e possibilidades que esses espaços possuem e apresentam. Né? Ou seja, então, o que é importante é que o modelo de cidade que se pensa, ele tem o seu contramodelo, ele tem aquilo que, de alguma forma, jamais vai ser integrado plenamente esse espaço. E vai ser sempre entre dois. Né? E a favela vai ficar sempre entre esse interstício, né? Jamais sendo plenamente integrado na cidade, enfim, e uma dimensão muito ambígua por parte do Estado, ou seja, ele tolera, de alguma forma, isso a gente vai ver pelo menos até a década de 70, 80, quando começam os projetos de urbanização propriamente dito, mas ele jamais vai reconhecer, de fato, durante todo o século XX, eu vou falar isso um pouquinho daqui a pouco. Outra dimensão que eu acho importante, que vai marcar as representações sobre as favelas, vão ser todas as teorias da marginalidade, e que vão ter um boom extremamente importante a partir da década de 50, 60. Então, a noção de marginalidade se tornou, a partir dos anos 60, uma categoria incontornável para explicar os impactos do grande contingente de pessoas que afluíam para as metrópoles latino-americanas. Então, a noção de marginalidade está associada, de alguma forma, à noção de transição, e está diretamente vinculado ao paradigma de modernização e progresso. E aí é uma grande crítica a como as teorias da marginalidade tiveram um impacto importante nas lógicas e formas de compreensão e de diálogo com esses espaços. Então, dentre essas teorias, talvez o que marcou e que seja o ápice um pouco dessa dimensão vai ser a cultura da pobreza, esse conceito que Oscar Lewis vai construir, sobretudo no seu discurso e nos seus estudos no México e depois em Porto Rico. Né? O que é interessante é que o Oscar Lewis, inicialmente, ele vai justamente questionar, o Robert Redfield, ele vai questionar essa ideia que os migrantes não poderiam construir novas redes e novas lógicas e formas de estar na cidade que não fosse completamente uma reprodução dos espaços rurais e que teria uma outra dimensão. Então, teria, inicialmente, um caráter positivo nas suas pesquisas. Mas o que é interessante pensar que, pouco a pouco, a construção desse conceito amarrou, no meu entender, a sua lógica de percepção e compreensão dessa própria realidade. Então, às vezes, lendo o Oscar Lewis, eu tenho a impressão que ele descreve uma realidade extremamente complexa, extremamente rica, mas, conceitualmente, ele está amarrado na ideia da cultura da pobreza vinculada a esses espaços. E que seria o quê? A principal perversidade dessa noção era reconhecer identidades diferenciadas dessa população, enfatizando ainda a pretensa autorreprodução intergeracional e a permanência temporal de rasgos culturais incompatíveis com a modernidade da sociedade dominante. Então, o que é interessante sublinhar é que muitas das descrições do Oscar Lewis mostravam realidades complexas que, paradoxalmente, destoavam de suas conclusões teóricas, muitas vezes simplistas sobre a cultura dos moradores que estudavam. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Enfim, eu trabalho muito com história oral, enfim, e a minha estratégia metodológica é procurar as bibliotecas dos bairros, né? Enfim, são os moradores mais antigos que detêm a memória. E é interessante que, há pouco tempo, eu estava trabalhando sobre um conjunto habitacional feito por Dom Helder Câmara, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, construído na década de 50, no coração do Leblon, que é o bairro mais nobre do Rio de Janeiro. Né? E foi uma transferência de moradores da favela da Praia do Pinto, favela hoje que não existe mais. Tinham como 4 senhoras, né, de uns 80, 85 anos, conversando, e uma delas começou a falar, mas fulana, ela veio com uma coisa absurda, ela falou que ela não sabia usar o vaso sanitário, quando ela fez a transferência. Né? E por que eu vou falar isso? Porque, nas histórias das remoções de moradores, isso sempre era falado. E, por exemplo, os moradores que moravam na Praia do Pinto,
enfim, mesmo que eles tinham condições sanitárias extremamente precárias na década de 50, 60, mas eles eram completamente integrados à vida da cidade. Eles trabalhavam nas fábricas, eles muitas vezes trabalhavam na casa das famílias, enfim, eles estavam... E uma das moradoras falava assim, você imagina, eu vim do interior do Ceará e eu sabia muito bem como usar um vaso sanitário, por que essas questões vinham nos jornais, falavam isso da gente, enfim. Eu estou querendo falar assim, o que é interessante, que eu trabalhei muito fichas, estou trabalhando, depois eu vou mostrar para vocês as fichas de assistentes sociais que frequentavam, que faziam visitas familiares na Praia do Pinto, e é impressionante como que, muitas vezes, essas assistentes sociais elas identificavam a riqueza das práticas que ali existiam, mas quase que, de alguma forma, já existia de antemão uma representação e uma ideia pré-concebida sobre esses espaços e seus moradores, que estariam diretamente vinculados justamente à ideia da marginalidade. E como essas dimensões elas vão se reproduzir muito fortemente até nos dias atuais. Então, era muito comum, por exemplo, na época das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, o Jornal do Rio de Janeiro, porque a gente tem praticamente um só jornal, né? Enfim, que é o Globo, e o Globo falava, as favelas são o epicentro da marginalidade urbana, né? Enfim, então repetia as mesmas histórias sempre, né? E falava, por exemplo, o nosso governador, quase todos os nossos governadores do Rio de Janeiro estão presos, né? Mas o Cabral, que está preso há mais tempo e vai ficar mais tempo, ele chegou a ousar de falar o seguinte, ele falava o seguinte, é preciso um controle de natalidade porque os ventres das mulheres das favelas são antro de marginais. Enfim, que eles fazem marginais. Enfim, isso a gente escutou, isso tem 10 anos. Né? Então, é como que essas ideias aqui elas são ainda sistematicamente presentes nas lógicas e formas e maneiras de fazer política pública e de pensar esses espaços. Então, os conceitos de modernização e da cultura da pobreza tornaram-se a justificação teórica de muitos programas de assistência social na América Latina que, de fato, apenas reproduziram o status quo em nome da ajuda aos pobres. A noção da cultura da pobreza e suas ideias deformaram a realidade vivida pelos pobres. Então, e muitas vezes, foram marcadas, por exemplo, com ideias de desenvolvimento de comunidade, enfim, uma série de dimensões, mas que a pauta política por trás era muito construída na ideia é preciso que a gente ajude, porque sozinhos não vão conseguir sair, né? E é completamente distinto de toda a prática e a riqueza que a gente escutou hoje aqui, né? É completamente diferente as possibilidades e riquezas de mobilização política que está por detrás. Então, o que eu estou querendo falar é que, muitas vezes, a ideia da informalidade ainda está muito marcada, apesar que as teorias da marginalidade elas foram criticadas no meio acadêmico concomitantemente ao tempo que elas foram construídas, né? Enfim, isso. Mas como que isso ainda é muito presente nas representações, mesmo atualmente, né? E aí eu acho também um outro elemento importante são as próprias teorias do desenvolvimento que reforçaram a informalidade em suas expressões propriamente espaciais, como parte dos aspectos do subdesenvolvimento a ser combatido. Então, o polo integração marginalidade foi absorvido de alguma forma pela discussão desenvolvimento e subdesenvolvimento. E aqui é interessante que mesmo algumas dimensões, inclusive discussões mais marxistas, elas ganharam também um aspecto no sentido que as favelas elas eram de alguma forma, a projeção espacial de um mau desenvolvimento. Então, era um problema que a gente tem que resolver. Isso, por exemplo, ficava muito, inclusive com propostas interessantes. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve um projeto na década de 90 que se chamava Favela Bairro. Então, a ideia era muito clara, a favela, um dia, ela vai parar de ser favela e ela vai se tornar bairro. E aí é um questionamento que eu lanço para vocês, e grande parte dos movimentos hoje de favelas, porque durante um tempo, diante do peso, do estigma marcado desses espaços, se começou a utilizar no Rio de Janeiro muito a expressão comunidade, ao invés do termo favela. Muito voltado, inclusive, com uma influência da Igreja Católica, uma grande construção a partir da década de 80, 90. Mas o que é interessante nos dias atuais, eu vou chegar, inclusive, que eu escutei falar dos museus, tem muita discussão sobre museus em favelas hoje, o que é interessante é que a mobilização política hoje no Rio de Janeiro é de utilizar o termo favela, é de ressignificar o termo favela. Então, é o Observatório das Favelas, é o Museu das Favelas, é o Movimento Único das Favelas. Existe uma outra lógica de reconceituação, de compreensão desses espaços a partir das suas possibilidades e riquezas. Então, o que eu queria falar é que, talvez, na construção também da história desses espaços, a favela já é um bairro,
como expressão social, como prática social, e, na verdade, ela não precisa negar a sua própria história de favela, como se fosse, ou seja, ela não precisa ultrapassar a perspectiva da favela como tal, para que ela possa também ser plenamente considerada como parte da cidade. Então, essa é uma dimensão muito forte que vem sendo discutido por parte desses moradores. Então, que, na verdade, não é tanto pensar a favela como a solução da cidade do Rio de Janeiro, tampouco acho que seja isso, mas de não pensar a favela como o problema do Rio de Janeiro. Pensar a favela como um lugar de problemas. Problemas sanitários, problemas de acesso, problemas de educação, problemas de violência, problemas. Mas que a favela como tal, ela não é um problema a ser resolvido, mas é uma dinâmica que, para muitos moradores, a favela, na verdade, foi solução. Para muitos moradores, ela foi um aspecto extremamente interessante, sobretudo no Rio de Janeiro, de uma integração plena no mercado de trabalho, nas relações sociais, no acesso à educação, no acesso à saúde. Então, é muito interessante quando a gente conversa com os moradores, na maior parte do tempo, em casos de moradores que foram removidos, enfim, a gente começa a compreender que grande parte deles, a luta era não só pela moradia, mas pelo local aonde essa moradia estava integrada, ou seja, era não só o direito à moradia, mas o direito à cidade. E grande parte da mobilização política dos movimentos de favela, pelo menos desde a década de 10 e 20, é bem interessante que a luta deles era pelo direito de permanecer. Então, a favela é um local onde nós queremos ficar, melhorar esse espaço, acesso à moradia, acesso a título, seja o que for, mas permanecer na cidade tinha um elemento central. E, da mesma forma, pensar também que essa estratégia por parte dos moradores foi também uma estratégia da própria sociedade carioca. Ou seja, grande parte de quem construiu, por exemplo, a Copacabana, no Rio de Janeiro, foram os moradores justamente das favelas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. E não sei se hoje vocês veem, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas, até a década de 60, era o bairro mais favelado do Rio de Janeiro. Só que, durante 1962 e 1975, 140 mil pessoas foram removidas, começando pelo Carlos Lacerda e depois pelo regime militar. E aí, bom, não vai dar tempo da gente entrar nessas discussões, mas toda essa discussão de classe a gente poderia também intercalar com discussão racial. Então, por exemplo, tem um autor que morreu tem 2 anos, o Andrelino Gomes, e ele fez uma análise do censo de 2010. Para vocês terem uma noção, o bairro da Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje, 99% dos seus moradores são brancos. Se a gente for pegar a zona sul do Rio de Janeiro, se não tivesse favela, se não tivesse Vidigal, Rocinha, Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e outras favelas nessas áreas centrais, nós teríamos bairros extremamente brancos, né? Ou seja, quando a gente mescla isso tudo, é que a gente consegue ver uma cidade mais mesclada, enfim, mas que, na verdade, são como pontos muito marcados, enfim, da questão racial, que são justamente essas áreas de favela. Bom, a guerra contra a pobreza e contra a habitação precária, que emerge como discurso do desenvolvimento, foi também uma guerra contra a economia de subsistência, contra técnicas construtivas de centenas de anos de existência, contra a autonomia de populações nativas e contra modos de vida considerados incompatíveis com o desenvolvimento capitalista. Foi, nesse sentido, uma luta contra a complexidade, contra a sociedade abigarrada, é um conceito do René Zavaleta, para compreender como existem uma série de dimensões que se sobrepõem a essa lógica, talvez, extremamente mercantilista que a gente enxerga a cidade hoje. E aí, enfim, não vai dar tempo de falar, mas, inclusive, críticas que foram feitas à perspectiva dos comuns, na década de 60, né, que essa dimensão que não é nem público nem privado, mas é coletivo. E a Eleonor Ostrom, ela vai falar que muitas das práticas que a gente considera de comuns, na verdade, que a gente considera informais, na verdade, são práticas de gestão de comuns. Eu vou chegar a isso para vocês, porque eu trabalho muito a questão da água e da luz. E aí eu vou começar a falar daqui a pouco. Existem redes sociotécnicas extremamente complexas nas favelas da cidade, que, na verdade, a gente considera como práticas informais, mas são lógicas e formas de organizações coletivas de acesso a certos recursos públicos, a certos recursos coletivos, que muitas vezes são extremamente precários as formas e lógicas de oferta por parte do Estado. Então, a gente vai chegar um pouco nisso. Ou seja, a minha dimensão aqui é da gente compreender a informalidade a partir da sua dimensão política, né? Compreendendo-se como práticas que revelam os arranjos e negociações diversas a partir das quais a cidade é produzida. O Estado não está ausente desses espaços, muito pelo contrário, em muitos casos é um dos autores principais no desenvolvimento e consolidação dessas áreas. Não é possível conceber a questão apenas de forma dualista. As pretensas fronteiras entre formal e informal aparecem muitas vezes de maneira mais fluida e com contornos amplamente variáveis. Independente de como definimos o que seria a forma,
formalidade e informalidade caminham juntas em um mesmo movimento. E, além disso, a informalidade depende também do que a gente considera pela cor da pele, pelo nome de família, de onde que ele vem. Então, por exemplo, grande parte de Brasília hoje é informal. Muitas das casas de milionários em Brasília foram ocupadas em áreas públicas, né? Ou seja, que os moradores tampouco têm, não tinham, ao menos, o título de propriedade, enfim. Mas que o processo de regularização, nesses casos, é muito distinto do que, por exemplo, as áreas de ocupações que nós citamos aqui recentemente. Ou seja, essas fronteiras de delimitação do que é formal e informal depende muito também de quem vai definir o que vai ser formal. Ou seja, é muito variável, tem uma gramática muito complexa, dependendo de outros interesses muito mais importantes, né? Então, tal postura seria importante para compreender como as práticas formais e informais, no controle do espaço, colocam em evidência a diversidade de poderes e instâncias reguladoras. Assim, a informalidade não seria somente a consequência de uma ordem jurídica, mas serviria como ponto de entrada para questionar o conteúdo das normas sociais e jurídicas locais que produzem o espaço. Ou seja, quando a gente for trabalhar em termos jurídicos a favela do Rio de Janeiro, não dá para pensar que é uma desobediência jurídica, enfim. Ou seja, essa complexidade jurídica é a chave analítica para a compreensão desses espaços. Então, para dar uma ideia para vocês, por exemplo, se os projetos de urbanização de favelas no Rio de Janeiro, na década de 80, eles tivessem regularizado o solo realmente nesses espaços, porque nenhum projeto de regularização fundiária no Rio de Janeiro em favelas funcionou, eu questiono para vocês o que seria dessas favelas nos dias atuais. Se todos tivessem um título registrado, será que teria tido a entrada do mercado imobiliário de um ator muito mais importante? Enfim, a gente não sabe o que está em jogo. O que eu quero falar é claro que, por parte dos moradores de favela, há uma certa compreensão, quem aluga, quem vende, enfim. Isso completamente, as pessoas sabem um pouco isso é claramente constituído. Mas que talvez o fato de estar na informalidade é o que foi a chave analítica que permitiu que eles pudessem, de alguma forma, se inserir na própria cidade e que, de alguma forma, eles possam se manter nessa própria cidade também. Então, que dimensão? Tampouco estou falando que não seria o caso de regularizar esses espaços, muito pelo contrário. Eu já fui um grande entusiasta de regularização fundiária, hoje eu sou muito menos entusiasta, mas o que eu quero falar é que, muitas vezes, esses projetos eles não compreendem as práticas que existem nesses espaços e dialogam com elas. Eu tenho a impressão que, muitas vezes, esses projetos eles vêm de cima para baixo e o que a gente propõe como solução, na verdade, são novos problemas, não são novas... Enfim. E aí a gente entra especificamente, então, acho que o primeiro ponto mais epistemológico da gente compreender como a gente tem uma certa dificuldade, a partir de uma série de dimensões de representações que nos foram impostas, de compreender a riqueza das práticas ali existentes nesses espaços. Ou seja, muitas vezes eu falo, para os meus alunos é menos complicado, porque meus alunos, na maior parte das vezes, eles moram nas favelas, enfim, mas muitos alunos que vêm me procurar, que fazem, enfim, e eu fiquei muito feliz com o que eu vi aqui, mas muitas vezes eu falo, olha só, mesmo que você esteja estudando as favelas na Primeira República, sinceramente, tal ou tal favela que você esteja escutando, é preciso ir lá, é preciso conversar com as pessoas, é preciso sentir o cheiro. Assim, o historiador ele tem que fazer arquivo, ele tem que ver documentação, mas ele também tem que cheirar, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele tem que falar com as pessoas, enfim, tem que ter uma certa experiência, né, e compreensão dessas áreas. Um segundo aspecto mais metodológico, eu não vou ter tanto tempo de entrar aqui, mas é claramente, assim, a Constituição, isso é um clássico, né, na história, a gente sabe muito bem, mas a constituição das fontes, dos arquivos e dos acervos, enfim, eles estão diretamente vinculados às práticas de poder e de quem a gente quer, de alguma forma, assegurar e manter as lógicas e reprodução desses poderes. Então, por exemplo, uma grande dificuldade por parte do historiador no que diz respeito às áreas consideradas informais é acessar fontes, é acessar documentos. Então, muitas vezes, esses espaços eles não passam, por exemplo, eles não têm acervo constituído, não têm plantas, não têm projetos, enfim. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma riqueza de documentação, mas de plantas de favelas, até a década de 80, as plantas do Rio de Janeiro, os mapas do Rio de Janeiro, eles colocavam as favelas como pontos, como manchas negras, né? Eles não identificavam as favelas como parte integrante da cidade e constituído como plantas. Tanto que as primeiras intervenções na década de 80 e 90, uma das primeiras solicitações dos moradores era que eles pudessem enxergar o mapa
da onde eles moravam, né? Enfim, então, para identificar que isso pressupõe, por parte do historiador, uma forte, uma grande criatividade, né? Então, quais são as dimensões importantes na constituição dessa memória? Bom, um pouco eu já falei para vocês, assim, o acesso à história oral, isso é de uma riqueza extremamente importante, não só como um elemento de auxílio ao acesso documental, mas também como uma própria experiência na constituição dessas memórias e nas práticas, nas reproduções e nas convergências que ficaram. Então, isso é uma dimensão importante, mas também da gente ser criativo no acesso às fontes. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, uma das fontes que eu mais usei foi justamente as fontes da polícia política, da polícia secreta, que está, enfim, está no bairro de Botafogo. O Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, ele funciona hoje onde funcionava o Arquivo da Polícia Secreta. Então, e é bem interessante que ele se apropriou dessa documentação, e a Polícia Secreta, desde a década de 30, então do DOPS, DPS, enfim, da década de 30 até a década de 80, ela fichava as pessoas e fichava as instituições, fichava as organizações. Então, por exemplo, as associações de favelas, as escolas de samba, as células comunistas, os comitês democráticos do Partido Comunista, as uniões femininas, enfim, tudo isso era fichado com pastas, com documentações. A gente vê que tinha X9 nessas instituições, enfim. Mas o que é muito louco é que, a partir desse acervo, que a gente consegue, de alguma forma, reconstruir, a partir de pequenos traços, a própria história das práticas desses espaços. Eu falei para vocês, por exemplo, da ficha que eu encontrei dos assistentes sociais. A partir dessas fichas de 1.000 moradores, eu consigo traçar a história de algumas famílias do final da década de 40 até a década de 80. É claro, como eu falei, existem representações extremamente marcadas dessas assistentes sociais, mas o que é interessante é que, a partir das entrelinhas do que ela descreve, a gente consegue compreender também os agenciamentos dos moradores, as práticas de resistências, as formas que eles identificavam de construir também e de acessar direitos, enfim. Então, é preciso, por parte do historiador, uma grande criatividade para acessar e reconstruir um pouco essas histórias, já que isso não é dado por si só. A gente não vai encontrar, na maior parte das vezes, nos acervos, uma documentação, uma pasta sobre tal bairro, enfim. E sem contar, o que foi muito dito aqui, o esforço, sobretudo, por parte do acervo pessoal dos próprios moradores. E como que esse acervo pessoal também tem um caráter não só de reconstituição da sua história como elemento central, mas, inclusive, de caráter pragmático, né? Então, você, por exemplo, você conseguir acessar uma carta de vacinação da sua filha, você identifica que você ali morava, e o que já te pode gerar, a partir da prova da posse da área, inclusive direitos ao uso capião, enfim, o direito de posse. Então, como que essa documentação também tem um caráter pragmático extremamente importante, que eu vou chegar daqui a pouco. Então, o que eu acho importante, além disso, não só do historiador, é como que, de alguma forma, a própria memória e a história ela está sendo utilizada também como uma plataforma política, como uma ferramenta política por parte dos próprios moradores. Então, o uso da história vem reconduzindo a construção de um projeto urbano, não mais voltado somente ao futuro, mas também ao passado, né? Então, trata-se de um regresso à cidade, aquela parte da cidade negada pelo modernismo, aproveitando os valores da cidade tradicional como núcleo de sentido para redesenho da cidade moderna. Recontar sua própria história se configura como um contradiscurso ao projeto modernizador aqui mencionado e traz novas possibilidades de reflexão sobre os impactos, sobre a compreensão das práticas ali existentes. Especificamente sobre isso eu vou chegar daqui a pouco, quando eu vou começar a falar todos os projetos de memória mobilizados pelos próprios moradores nos dias atuais, né? Enfim, falar um pouco das favelas e contar rapidamente, 15, 20 minutos eu fecho, das favelas do Rio de Janeiro. Então, essa é a favela da Catacumba, né, que não existe mais, ela foi retirada no início da década de 70. Boa parte dessas favelas, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, elas tocaram fogo, né? E era a prática mais comum por parte do regime militar para facilitar, de alguma forma, um processo de remoção, né? Enfim, eu já falei um pouco para vocês dos cortiços, eu acho que era uma primeira prática importante, como prática da ocupação e da habitação popular na virada do século XIX para o século XX. A gente vai falar muito que o século XIX era o século dos cortiços e o século XX, no Rio de Janeiro, é o século das favelas, né? Algo importante também no caso do Rio de Janeiro foram as sucessivas reformas urbanas. Então, a gente fala muito de Pereira Passos, mas a gente teve várias reformas, Pereira Passos, Carlos Sampaio, e a gente teve depois, na década de 40, no Estado Novo, a abertura da Avenida Presidente Vargas. E aí também é um elemento importante, por exemplo, como que as fontes, muitas vezes, acabam constituindo, de alguma forma,
algumas leituras da própria cidade que muitas vezes são errôneas, né? Então, por exemplo, na década de 40, a abertura da Presidente Vargas provavelmente teve muito mais impacto na expulsão de moradores do que a obra de Pereira Passos no início do século XX. O problema é que, a década de 40, a gente estava no coração do Estado Novo e a gente não encontra fontes, né? As reportagens de jornais elas eram só faziam elogios à obra, né? Mas, pouco a pouco, você consegue encontrar um ou outro dado mostrando claramente o impacto, por exemplo, o valor das desapropriações era muito baixo, que as pessoas não tinham nenhuma oferta de moradia para quem tinha sido expulso dos cortiços. E o que eu encontrei mais de dados interessantes, por exemplo, da abertura da década de 40, foi que a Avenida Presidente Vargas rompeu o coração popular do centro do Rio de Janeiro e, sobretudo, destruiu a Praça 11. A Praça 11 era o coração do que é conhecido como Pequena África, no Rio de Janeiro. E era o local onde tinha, por exemplo, o terreiro da Tia Ciata, onde as escolas de samba faziam um desfile. E, em homenagem à Tia Ciata, elas passavam diante do seu terreiro, né? Enfim, então, essa avenida vai justamente romper a Praça 11, vai desarticular completamente esse mundo que juntava imigrantes portugueses, espanhóis, judeus do leste europeu, ciganos do bairro do Catumbi, a população que a gente vai chamar da diáspora baiana, do final do século XIX para o século XX, que era um grupo importante no Rio de Janeiro e que vai constituir tudo o que a gente vai chamar dessa pequena África, que vai desde a área portuária, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, passando pela Praça 11, o bairro do Estácio, até o Catumbi. Ou seja, mas a riqueza a gente vai encontrar, por exemplo, nas letras de samba. Então, os sambas de 42, 43 vão falar: que pena, nós perdemos a Praça 11, não existe mais a Praça 11, enfim, o que vai ser do samba hoje do Rio de Janeiro, enfim. Então, essa dimensão, como que muitas vezes a falta de fontes, e eu acho que eu tenho a impressão justamente nos bairros, nas favelas, muitas vezes é que a gente tem que ser criativo de encontrar essas fontes para compreender esses espaços. Uma outra dimensão aqui, que eu acho importante também, acho que o Lúcio falou muito, e ele acionou muitos autores, sobretudo a experiência paulista, né? E é interessante, eu não sei como é a relação de vocês com Brasília, porque fica muito próximo, vocês depois podem contar, mas Rio-São Paulo é uma relação de gato e rato, enfim, assim, a gente tem uma admiração mútua, mas um ódio mortal, enfim, então, entre as duas cidades. E o mais interessante é que, no meio acadêmico, a gente dialoga muito pouco, apesar de sermos tão próximos, enfim, 40, 45 minutos de avião. E o que é interessante, assim, eu tenho a impressão que a construção teórica do Rio de Janeiro compreendeu as favelas como algo muito, muito coerente por parte da cidade, desde o princípio, não algo como necessariamente negativo, né? Em compensação, a gente perdeu uma série de outras riquezas, por exemplo, os bairros operários, que São Paulo trabalha muito mais. Por exemplo, eu trabalhei muito arquivos de fábricas fechadas. Era muito comum, quando você começa a trabalhar as fichas dos moradores, está lá escrito, ele morava na Rua São Miguel 180. Quase 40% dos moradores moravam na Rua São Miguel 180. Eu falei, mas como é possível todo mundo morar? Na verdade, a Rua São Miguel 180 era o início, por exemplo, do bairro da favela do Borel. Como eles não tinham endereço dentro da favela, eles davam o endereço da entrada. E, muitas vezes, as favelas do Rio de Janeiro, elas se converteram em bairros operários. E, muitas vezes, estimuladas pelo próprio dono da fábrica, que concedia material. Para ele, era extremamente interessante ter o acesso a uma mão de obra barata, de fácil acesso, próximo da sua fábrica. Por exemplo, no bairro do Borel, que eu trabalhei muito, na década de 40, 50, os moradores falavam que, quando tocava a sirene da fábrica, eles falavam que era um enxame que descia a Souza Cruz, que era uma fábrica de cigarro, e subia o Morro do Borel. Ou seja, muitas vezes a gente identifica esses espaços como marginais, a gente acha que a informalidade propriamente da favela seria uma informalidade também do mercado de trabalho, e, na maior parte das vezes, não. Essas famílias elas estavam completamente integradas no mercado de trabalho, elas estavam completamente integradas nas práticas, muitas vezes de maneira flutuante, estava na fábrica um momento, depois estava fazendo um bico, enfim, de maneira, mas que existia essa dinâmica. Ou seja, eu tenho a impressão que existem compreensões da Escola do Rio, que eu tenho a impressão que é uma escola mais pragmática nas lógicas e formas de compreensão do urbano, e que a gente perdeu outras dimensões que São Paulo trabalhou melhor, e vice-versa, como São Paulo, eu acho que trabalhou muito menos suas favelas. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu escutei o Lúcio falar um pouco do conceito de subúrbio, né? Então, no Rio de Janeiro, o subúrbio é uma construção muito complexa, né? Ela não é bem geográfica. O subúrbio no Rio de Janeiro está diretamente vinculado à linha do trem. E depois, com a construção da Avenida Brasil, a gente vai falar de um subúrbio rodoviário. Mas, por exemplo, não é geográfico, porque senão a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes seria subúrbio também, mas não é subúrbio.
enfim, é outra coisa, é o bairro da Barra da Tijuca, não é a distância ao centro que a gente vai considerar um bairro como subúrbio ou não. Só que, por exemplo, o subúrbio ele fortemente marca as representações do Rio de Janeiro, mas a gente trabalhou, em termos acadêmicos, muito pouco, porque a gente teve muita inversão, muito esforço de trabalhar justamente as favelas. Ou seja, eu tenho a impressão que, se a gente se olhasse um ao outro, a gente compreenderia muitas dimensões que a gente não compreende, porque a gente já construiu uma base teórica que muitas vezes não necessariamente dialoga com a riqueza empírica do que a própria cidade nos dá, né? Enfim, então, para mostrar um pouco, essa é a derrubada do castelo, que é vários morros do Rio de Janeiro foram arrasados no decorrer do século XX. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que dialoga de maneira muito ambígua com seus atributos naturais. Então, os atributos naturais do Rio de Janeiro é o elemento central que nos faz, né, o orgulho da cidade. Então, enfim, para mim é muito... Quando eu venho um pouco em Goiânia, bom, mas, por exemplo, em São Paulo isso é muito comum. Em São Paulo a gente não tem a natureza para nos distrair da cidade, né? A gente tem que encarar a cidade. O Rio de Janeiro, a gente tem sempre um morro para olhar, uma praia, uma lagoa, um mar, enfim, tem sempre essa dimensão. E tem sempre uma relação com esses atributos muito complexos, né? Então, a gente arrasou muito morro, a gente ocupou, por exemplo, a praia de Copacabana nunca foi esse grande que é hoje, né? A praia de Copacabana era um filete pequenininho, a gente fez a praia de Copacabana. Enfim, tem o Parque Nacional da Tijuca foi replantado no final do século XIX por causa da falta de água, enfim. Mas o que eu queria falar disso é que, mais uma vez, os atributos modernistas, enfim, o IFAM no Rio de Janeiro foi muito controlado pelos arquitetos modernistas, e, por parte deles, a dimensão que era meritória de proteção era o colonial e o próprio modernista, né? Então, a gente destruiu uma série de construções consideradas ecléticas, construções do final do século XIX, início do século XX. Então, por exemplo, o Palácio Monroe, que era o Senado da República, o antigo Senado da República, foi destruído, o Palácio Mourisco, enfim, o Morro do Castelo, por exemplo, já na década de 20. Então, tem uma série de dimensões que a gente fez muito estrago. Por exemplo, a abertura da Presidente Vargas, a gente destruiu uma série de construções com grande caráter histórico importante também. Enfim, e aí, para falar, eu vou adiantar como que algumas dimensões por parte do próprio Estado, inclusive em termos de lei, identifica claramente a tolerância e mesmo o estímulo por parte do Estado. Por exemplo, esse decreto municipal de 1900 vai falar: os barracões toscos não serão permitidos, seja qual for o pretexto de que se lance mão para obtenção de licença, salvo nos morros que ainda não tiverem habitações. Isso foi uma prática, bom, não vou ter uma série de textos de lei, eu poderia falar, mas para identificar que, sistematicamente, o Estado, de alguma forma, foi muito ambíguo nas suas lógicas e formas de ocupação. Outra dimensão interessante, eu trabalhei muito com o texto de lei, e para mim, a lei como tal não era um elemento central, era muito mais compreender dialeticamente como que o direito é produzido a partir de relações sociais, relações políticas, e, ao mesmo tempo, de que maneira esse direito vai influenciar na própria realidade como tal, né? Então, na minha tese, eu tentei construir a favela como objeto jurídico, né? Essa lei, especificamente, eu coloco como exemplo, porque a lei só fala isso: construa-se uma bica d'água por detrás do Teatro Lírico para atender os moradores do Morro de Santo Antônio. E eu nunca entendi por que, em 1914, eles já queriam construir uma bica d'água. E aí eu fui pegar os debates legislativos para entender o que esse vereador realmente queria. E ele fala aí: estão, repito, presos ao nosso viver, como os tentáculos do povo ao corpo que lhe é presa, costumes anacrônicos, dignos de Benguela e Moçambique, são próprios de uma cidade civilizada, não próprios de uma cidade civilizada, e sim de uma aldeia, mas aldeia sem governo, de população sem cultura, de multidão semi-selvagem. Enfim, situado... as infectas pocilgas dos morros de Santo Antônio, Favela, Babilônia e outros, talvez inferiores às cubatas dos cafés de Zurulândia, a recorde de indivíduos que, esfarrapada, mulambenta, seminua a todas as horas do dia e da noite, busca água em velhas latas à cabeça no chafariz da Carioca. Situado o eixo a poucos metros de distância, nossa principal artéria, bem de frente do maior dos nossos hotéis, onde pousa grande número de forasteiros que visitam essa cidade. Ou seja, eu quero falar que, se as favelas, no início, eram consideradas um mal menor, para responder justamente à política higienista de destruição dos cortiços, pouco a pouco, nesse texto, a gente consegue compreender que o objetivo não era oferecer uma bica d'água aos moradores, mas evitar que os moradores viessem até a fonte, na praça principal, bem perto da Avenida Rio Branco, com latas d'água na cabeça, diante do hotel, onde boa parte dos estrangeiros, dos turistas, viessem. Então, na verdade, era, de alguma forma, tornar invisível
esse tipo de realidade dentro da dinâmica central. E aí, isso era, por exemplo, eu peguei do Malho, era muito comum isso, foi sempre muito falado nos moradores, eu vou falar isso daqui a pouco, como que a fila d'água, da bica d'água, foi sempre um elemento de muitas tensões, de muitas sociabilidades, de muitas práticas de conexões, enfim, com os moradores. Eu tenho a impressão aí, até a década de 70, a bica d'água na favela, junto com talvez o bar e a igreja, eram os grandes pontos de sociabilidade, né? Seja para o bem ou seja para o mal, onde as práticas, então os moradores falam muito disso. Os moradores que eu entrevisto com 80 e poucos anos, eles tinham 7, 8, 9, 10. Aí eles falam, o meu pai não me deixava brincar antes que eu enchesse a grande vasilha de água, então eu tinha que ir com aquelas latas de 20, e muitas vezes eu tinha que botar as latas na fila para guardar lugar, às vezes passava a noite toda. E tem uma coisa que se chama rola-rola, que é um grande barril, como um barril de cerveja, né, que alguns conseguiam isso, e aí você conseguia encher e levar mais água e você rolava, né? Enfim, então tem outras práticas também, daqui a pouco eu vou falar, mas tem muitas dinâmicas e formas de acessibilidade, como que o acesso à água foi um dos elementos centrais da construção do tecido urbano de muitas favelas, né? E aí essa é justamente a fonte que existia, que eu quis mostrar para vocês, onde os moradores do Morro de Santo Antônio eles vinham pegar água, né? O Morro de Santo Antônio fica atrás desse convento. Esse morro não existe mais, ele foi arrasado na década de 50 para dar lugar. Com essa terra, a gente fez o aterro do Flamengo. A gente só deixou o convento de Santo Antônio, né? E é interessante que tem um ano e meio, eu entrevistei uma senhora de 86 anos no convento de Santo Antônio. Eu consegui que ela fosse lá, ela mora no subúrbio hoje, ela faleceu tem 2 meses, e a gente começou a conversar, e ela falava, tem uma escada por detrás do convento. Aí eu bati lá no convento, falei com o Frei, essa senhora, aí a gente foi lá atrás, e realmente, essa escada existia, não ligava nada a lugar nenhum, porque não existe mais morro. O que está por detrás ali é o BNDES, é a Catedral do Rio de Janeiro, que é um horror, né, que é um balde de cabeça para baixo, tem mais o que? Tem a Petrobras, são esses prédios que foram construídos nesse mesmo lugar. Mas o que mais me impactou, que ela me falou, ela falava assim, até hoje eu nunca pisei no aterro do Flamengo, porque o aterro do Flamengo foi feito com terra da onde eu morava. E o aterro do Flamengo está, talvez, a uns 300 metros para lá, né? Então, que foi usada a terra justamente no Morro de Santo Antônio. E mais uma coisa, por exemplo, essa fonte, que é uma fonte, enfim, ainda do século XVIII, XIX, também foi arrasada na construção do metrô na década de 80. Também não existe mais, né? Enfim, outra coisa que eu queria falar também é, ao mesmo tempo, no caso das favelas do Rio de Janeiro, que a gente tem representações extremamente negativas, isso que eu estou falando para vocês, a ambiguidade, a particularidade do Rio de Janeiro é que as favelas elas vivem uma relação muito ambígua, né? Então, por exemplo, desde a década de 20, por exemplo, os modernistas, Tarsila do Amaral, Portinari, Heitor dos Prazeres, enfim, começaram a pintar as favelas também. Muitas vezes representações tão românticas, talvez, e tão distantes da realidade do que as representações negativas. Mas o que é interessante imaginar é que essa relação da sociedade carioca com as suas favelas é sempre a partir dessa ambiguidade, né? Ou seja, é o berço da cultura popular, é o berço do samba, é o próprio do brasileiro, do carioca, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é o outro, é o marginal, é o perigoso, é o traficante, enfim. Então, a favela está sempre dialogando com esse mecanismo. Então, para dar uma ideia para vocês como isso é muito atual, e a gente não se dá conta, por exemplo, aqui é interessante que vai falar tudo perdido, o prefeito quer embelezar os morros do Pinto e favela, fornecendo-lhes bondes, luz e esgotos. Aí ele vai falar assim, então, seu Narciso, uma vergonha, dona Rosinha, uma miséria, um grande desamor às tradições. Então, como que as tradições da favela era ser sempre precária, enfim. Mas o que eu queria falar é que essa representação ambígua da favela com algo positivo e negativo se manifesta até os dias atuais. Então, por exemplo, não sei se vocês enxergam isso aqui, e com representações, inclusive, muito criticadas pelos próprios moradores, mas isso aqui é a vinheta da Copa do Mundo, de 2014, né? E quando a bola circulava nas cidades-sedes, quando chegava no Rio de Janeiro, era um garoto negro, na favela, e que olhava o Maracanã de longe, né? E aí isso é toda uma discussão muito forte para quem discute a história do esporte no Rio de Janeiro, é que o Maracanã ele foi o primeiro estádio que democratizou o acesso ao futebol, porque a gente botava 200 mil pessoas, de todos os estratos possíveis, desde o
Você ia na geral, pagava R$ 5 até o camarote, e o Maracanã de hoje é o contrário, né? A arena, a perspectiva da elite, do consumo, enfim. Então, era muito marcante que esse garoto na favela via a Copa do Mundo de longe, né? Ele mesmo não tinha direito de ir. Mas o que é interessante é que o que a gente queria mostrar para o mundo era a favela. Mesmo sabendo que o prefeito dessa época, o Eduardo Paes, estava sentando o pau nas favelas. Então, a gente, durante a preparação dos grandes eventos no Rio de Janeiro, então, que de 2007 a 2016, não me perguntem como, mas o Rio de Janeiro sediou todos os grandes eventos possíveis e imaginários. Então, o Pan-Americano, os Jogos Militares, o encontro da juventude com o Papa, a Rio +20, enfim, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, enfim. Por exemplo, aqui é a abertura da Copa das Olimpíadas. Se vocês enxergarem bem, também o que a gente queria mostrar ao mundo no Rio de Janeiro é uma favela, né? O que está lá, o que sempre estava pautando era a favela. E aqui, que foi super complexo esse debate, que tem 2 semanas, que foi o Espaço Favela no Rock in Rio, né? E que também foi todo um debate com muita crítica, com muito questionamento, mas que, ao mesmo tempo, o que o Rio quer passar, então, é como algo próprio do Rio de Janeiro também, é a prática da favela. Então, como isso se manifestou no decorrer da história das favelas, desde a década de 20, como eu falei, até os dias atuais. Eu vou passar rápido, só para fechar, mais 10 minutos, tá bom? 10. Pode? O que é interessante a partir da década de 40, 50, a gente vai entrar num momento que eu vou chamar, que seria por parte do Estado, de uma ideia de um certo congelamento urbanístico das favelas e de uma tolerância precária dela. Então, o que a gente vai ter uma grande mobilização a partir da década de 40 e 50, sobretudo pelo Partido Comunista, que vai se integrar nas favelas a partir de uma série de instituições, como as uniões femininas, os comitês democráticos. Eles eram organizados nas fábricas, nas empresas, mas também nos bairros. Então, é que interessante que essas estruturas vinculadas ao Partido Comunista, eles tinham que dialogar, mesmo que a ideia era, de alguma forma, ter uma hegemonia na classe trabalhadora, mas você tinha que passar, de alguma forma, pela discussão dos problemas locais, justamente para justificar e legitimar essa integração. Então, é a partir desses espaços que se começa a discutir o acesso à água, acesso à luz, a questão do transporte, a questão da acessibilidade, a questão do consumo, a questão da luz, enfim, a questão da educação, da saúde. Então, muitas dessas estruturas vão se organizar nos bairros, mas também nas favelas, né? E algumas dessas estruturas, como a União dos Trabalhadores Favelados, vai articular essas duas dimensões de trabalhador, esse estatuto, essa ideia do trabalhador e a ideia do favelado, sem negar a ideia do favelado como tal. Então, por exemplo, eu trabalhei muito a figura desse advogado, que é o Magarinos Torres, e esse aqui é um documentário que a gente fez sobre a vida dele. Então, inclusive, vocês acham na internet, mas que é uma figura que também teve um impacto importante na construção de organizações que fossem, de alguma forma, que articulassem o conjunto das favelas da cidade, isso a partir da década de 50. E aí o que é interessante a gente entender o que é essa estrutura, essa organização, como que o Estado vai agir, né? Então, eu peguei essa reportagem de 51, vai falar, apesar das disposições legais serem implacáveis, intransigentes, rígidas, segundo informou o coronel, as autoridades municipais resolveram permitir que os favelados realizassem, nos barracos já existentes, melhoramentos, reparos, consertos, contando que isso não implique aumento do barraco. Isso significa que as autoridades municipais resolveram, preste atenção, humanizar a lei, adaptando-se à realidade presente, visto que a orientação do governo do presidente Getúlio Vargas é de amparo e proteção aos trabalhadores. É preciso que os favelados, todavia, não cometam abusos, colaborem com o governo aceitando a sua orientação humana e cristã, não se excedendo como realmente estão fazendo muitos residentes em várias favelas. Obtêm licença para reparos e fazem outra casa ao lado da já existente. Além de abrir péssimo precedente, as autoridades são obrigadas a cometer violências. Então, aplicar a lei seria violência, pondo abaixo tais construções feitas à margem da lei. É preciso compreensão e colaboração mútua. Os favelados precisam corresponder com a maior boa vontade à orientação do governo em benefício dos mesmos. Ou seja, as favelas eram consideradas espaços ilegais, o que proibia, por exemplo, a conexão das casas das favelas à rede de água e luz. Só que já existia água e luz em favela desde a década de 40. E como que isso se manifestou, né? E aí o que eu vou mostrar para vocês, bom, eu vou chegar daqui a pouco, e como que isso vai se manifestar. Por exemplo, em relação à água,
era muito comum, às vésperas das eleições, a instalação de bicas d'água. A gente brincava que, numa eleição, se instalava a bica, na eleição seguinte, colocava água na bica. Mas que, na verdade, a prática de instalação de bica d'água não se poderia colocar água na casa das pessoas, mas se instalava uma série de bicas d'água. Eu trabalhei em muitos debates legislativos, existiam dezenas de moções solicitando a instalação de bicas d'água. O que mais vai acontecer, né? Então, tem algumas imagens. As bicas, além de ser uma área que as pessoas tinham que buscar água, claro, mas muitas mulheres trabalhavam para fora, lavando roupa. Então, a área, elas praticamente trabalhavam no entorno dessas bicas, né? Mas existiam também outras dimensões. Então, por exemplo, na favela da Formiga, existem algo que a gente chama de sociedades de água. Ou seja, existem moradores que se articulam e captam água do Parque Nacional da Tijuca. Então, o Parque Nacional da Tijuca, na verdade, é um emaranhado de canos, né? Então, por exemplo, eu segui, durante 2, 3 anos, algumas dessas sociedades de água. Então, por exemplo, essa aqui é a Sociedade da Bela Vista, que ele tem 15 sócios e captam água de uma fonte dentro do Parque Nacional da Tijuca. Até hoje, essa sociedade existe desde 1949. Ou seja, essa sociedade, os moradores já têm água da SEDAI, da Companhia de Água do Rio de Janeiro. Mas, por questões pragmáticas, é importante ter 2 acessos, porque, quando estoura a bomba da SEDAI, às vezes eles ficam 2, 3 semanas sem água. Mas, além disso, existe uma lógica que essas sociedades elas moldaram a própria lógica de constituição da sociedade. Então, os moradores falavam nas reuniões, as reuniões eram o segundo domingo, às 8 horas da manhã. E a reunião demorava 20 minutos. Então, se eu chegasse às 8h10, eu perdia a reunião toda. E a reunião era discutir, precisa consertar isso, consertar aquilo. Essa sociedade de água, ela pegava R$5 dos moradores, e, no mês de dezembro, tudo que tinha sobrado, que eles tinham juntado, eles faziam um churrasco e queimavam o recurso todo e continuava, janeiro seguinte, a juntar recursos de novo. Todo mês de outubro, eu participei de 2 lavagens da caixa d'água. Então, todo mês de outubro, a reunião era para lavar a caixa d'água. Ou seja, a rede de água ela cumpria a função de servir, de ter um sistema de água para os moradores, mas ela também, de alguma forma, ela moldou as redes de sociabilidade, os tempos, né, das construções. Então, o churrasco no final do ano, a lavagem da caixa d'água, enfim, existia uma lógica. Os moradores falavam para mim assim: para mim, o que me dá mais preocupação é que os meus filhos, eles não sabem por onde passam os canos. Eles acham que a gente abre a torneira e a água sai como milagre. E aí eu olhava para mim e eu falava assim: a gente tem a mesma noção, né? A gente abre o cano, a gente não tem noção que a água, para chegar na nossa casa, existe uma rede de poderes, de articulações, de questões, de investimentos, enfim. Então, como que, de alguma forma, a água... E muitas favelas do Rio de Janeiro, é interessante que elas não nasceram de baixo para cima, né? Elas nasceram de cima para baixo, porque, justamente, essas casas estavam mais próximas das fontes dentro do Parque Nacional Tijuca. E o que era mais espetacular no acesso à água, muitas favelas elas foram construídas perto de adutoras de água. E essas adutoras, elas passavam pelas favelas e não serviam as favelas, serviam os bairros ricos, enfim, da Zona Sul. Então, existia uma prática de alguns moradores de furar, de fazer um gato na tubulação de água. Enfim, o perigo era que, se esse buraco fosse um pouquinho maior, ele voaria uns 150 metros. Enfim, então, essas práticas, essas lógicas, como que a água foi um elemento central. E como que, além da água, era a questão da luz também. Então, por exemplo, a luz não se poderia integrar a luz na casa dos moradores, mas, desde a década de 40, foi permitido o que a gente chama no Rio de Janeiro dos cabineiros, ou seja, quem tinha um acesso na beira da rua podia instalar um relógio de luz e vender esse relógio de luz no interior e vender a luz para os outros moradores. Então, era muito comum, por exemplo, as fotos das favelas da década de 50, 60, você ter uma série de relógios de luz na entrada da favela. E aí, é claro que o cabineiro, o dono da cabine, ele era amado e odiado, né? Então, porque, ao mesmo tempo, ele era aquele... Muitos desses cabineiros fizeram disso um negócio, né? Então, mas, para falar que o acesso à luz existia, mesmo que o Estado sistematicamente proibia o acesso a esses moradores, a esse recurso, né? Ou seja, a primeira coisa que eu começo a perguntar aos moradores é como, de alguma forma, porque a gente fala muito de remoção de favelas, é um esforço que eu tenho de perguntar, mas, enfim, como que vocês permaneceram, né? Como foram as lógicas, como foram as formas, como que se organizou? Porque a gente tem um pouco hábito, e, por exemplo, os grandes organismos internacionais que lidam com a questão de favelas, enfim, eles chamam de habitação espontânea, né? E o que eu estou mostrando para vocês é que de espontâneo não existe nada, né?
Existem práticas, lógicas, formas, organizações, estratégias, maneiras de estruturar. É muito mais complexo. E aí eu começo a entender que a primeira dimensão que é claro que o Estado e as fontes estatais são uma dos mecanismos de acesso à compreensão desses espaços. Outra lógica também importante, que a gente tem mais acesso, por exemplo, são as fontes institucionais da própria favela. As associações de moradores, muitas vezes, têm traços, têm arquivo, têm acervo, a gente consegue acessar também um pouco dessa história. Mas o que eu comecei a compreender é que existem outras lógicas, outros espaços, muitas vezes pouco institucionalizados, mas que detêm um poder político e uma prática extremamente importante também. Então, por exemplo, na favela do Vidigal, que foi a última a não ser removida, a primeira a não ser removida, a partir do Vidigal se acabou as remoções, em 77. E eu, conversando com os moradores, eles falavam assim, realmente, aonde acontecia a mobilização era no nosso time de futebol de várzea. A gente tinha um timinho, a gente jogava, depois a gente ia tomar uma cerveja e a gente começava a pensar como a gente vai se organizar. E aí, então, a prática acontecia no campo de futebol. Então, para imaginar como essa prática era uma prática também política, né? E o que é interessante é que, quando o Papa vai visitar o Rio de Janeiro, o João Paulo II, eles escolhem justamente a favela do Vidigal para ele visitar, porque teve uma grande participação da pastoral de favelas contra a remoção, né? Na mesma pauta que foi dito aqui, de mobilização através de advogados. E é interessante que, justamente onde era o campo de futebol, eles fizeram uma capela, né? Justamente para receber o Papa, e destruíram justamente o campo onde era a prática que acontecia. Então, eles falam um pouco, eles reconhecem a importância da capela que foi construída, mas eles lamentam o fato do campo ter sido destruído. E isso foi algo que o Darcy Ribeiro falava muito, quando ele começou a construir os CIEPs. O espaço que eles usavam para construir os CIEPs era o espaço que eles achavam que era vazio, de função, que justamente era o campo de futebol, era um lugar lá abandonado. E aí, pouco a pouco, ele começou a identificar, eu acho que a gente fez um erro aí, né? É claro que ninguém ia questioná-lo, construir uma escola, era um equipamento extremamente importante, mas ele falou, talvez a gente não percebeu que esses espaços não eram vazios de significados, eles tinham uma função. E outra questão que é importante, né, para correr, era, por exemplo, as escolas de samba, né? Então, as escolas de samba tiveram um papel político, para o bem e para o mal, né? Muitas vezes relacionado com com o jogo do bicho, enfim, mas que elas têm um papel político que vai muito além do desfile propriamente dito, né? E aqui eu vou falar essa última coisa para fechar, né? Então, por exemplo, essa reportagem aqui, para falar das representações, eu não sei se você já ouviu falar, que foi uma grande briga que teve entre a revista Times e se eu não me engano, a Cruzeiro, ou a Manchete, talvez a Manchete. O que aconteceu? A Times mandou um fotógrafo, Gordon Parks, para visitar as favelas do Rio, na década de 60. E ele começou a mostrar a realidade das favelas, que era um horror, que era isso, que era aquilo. Aí o Brasil ficou tão irritado com a reportagem que mandou o Henry Ballot, que era um fotógrafo da Manchete, para fazer uma reportagem nos cortiços de Nova York. E para mostrar como os cortiços de Nova York eram horrorosos, eram não sei o quê. Enfim, então eles ficaram durante meses, um falando mal do outro, né? Do Rio e de Nova York, para imaginar como essas representações, muitas vezes, elas estão marcadas também com pré-conceitos que temos, né? Em relação às favelas, enfim, mais especificamente, quando a gente sai desse período da década de 40, 50, a partir de 60 entra a pauta realmente das remoções, com uma grande mobilização política dos moradores, vão ser criada a Federação da Favela do Estado da Guanabara, né, que o Rio de Janeiro, quando a capital foi para Brasília, a gente virou uma cidade-estado, depois teve a fusão com o Estado do Rio de Janeiro. Mas o lema era urbanização sim, remoção não, que a gente vê aqui, né? Mas aí para identificar como que era a pauta política das remoções de favelas, né? Então, por exemplo, essa reportagem, a favela vai sair da Avenida Brasil porque a terra valorizou. Então, na verdade, o objetivo era esse, não tinha a menor dimensão, porque era um lugar precário, porque tinha uma problemática de, enfim, o interesse imobiliário teve uma pauta importante, né? Catacumba, para onde vai esse problema? Então, na verdade, sempre essa dimensão do problema. Onde a gente, então, mesmo que a gente retire esses moradores daqui, eles vão ser sempre um problema na cidade, né? E era sempre essa dimensão muito reproduzida no Rio de Janeiro. Morador de favela, ele sai da favela, mas a favela não sai dele, né? Como se fosse essa dimensão sempre negativa marcada sobre esses espaços, né? Muitas das remoções foram feitas com incêndios, né? Então, por exemplo, esse incêndio da Praia do Pinto, era interessante que, bom, é claro que a gente não sabe se é verdade, o que é verdade, a gente não está buscando a verdade, né?
mas a memória dos moradores da Praia do Pinto, eles vão falar o seguinte: quando o bombeiro chegou para apagar, a gente tinha a impressão que quando a água do carro de bombeiro caía, o fogo se alastrava mais, né? Então, enfim, mas a memória dos moradores é muito construída a ideia que o Estado não fez nada para apagar o fogo. Na verdade, o fogo foi bem interessante para facilitar as remoções dos moradores, né? E isso foi muito recorrente, né, da fala dos moradores, como que colocar fogo, e muitas vezes de maneira, enfim, criminosa, foi um mecanismo importante de remoções, né? E aí, só para falar como que eu encontrei algumas, eu não fiz ainda uma pesquisa muito forte em relação a isso, mas para falar como que essas práticas políticas se dão em outros espaços que a gente não possa imaginar. Então, por exemplo, samba em pé de guerra. Se você for pegar isso aqui, ó, GISAM era o organismo da ditadura para remover as favelas, vai falar: suspende remoção da Mangueira e do Salgueiro em nome do folclore nacional. E aí eu comecei a fazer um estudo e eu comecei a identificar que nenhuma favela que tinha escolas de samba realmente importantes, campeãs, foram removidas, né? Então, como que é claro que o regime militar não podia falar que a pressão política estava fazendo que eles voltassem atrás. Então, eles falavam do folclore nacional, da importância de proteger, mas, por exemplo, que era o risco da remoção da Mangueira. E é claro que a Mangueira, como escola de samba, tem um peso político, como o Salgueiro também é um peso político importante. Mas identificar como que outras instâncias exerceram um papel político importante. Tanto que, no final da década de 40, o Partido Comunista, inclusive, teve uma grande proximidade das escolas de samba, tentando, de alguma forma, se inserir no meio popular a partir da prática que era feita pelas escolas de samba. Enfim, e para fechar, enfim, tem toda a década de 80, 90, 2000, mas o que eu acho importante para identificar atualmente, eu acho que tem uma dimensão. Primeiro, uma dimensão que é muito forte no Rio de Janeiro, de 15, 20 anos para cá, que é, sobretudo, a política de cotas, né? Então, e de uma forte presença, realmente, as universidades elas são realmente mais coloridas, né? Então, a gente vê, como eu falei, desde a PUC, mas inclusive nas universidades públicas, e que é até estranho, muitas das públicas, a política veio depois do que a PUC já tem implementado. Mas o que é interessante é que talvez essa conexão trouxe também uma dimensão, outras dimensões de compreensão também desses espaços e, sobretudo, de um esforço de construção da sua própria história, da sua própria memória. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma rede de museologia, rede estadual de museologia social, e tem uma série de experiências de museus. Então, tem o Museu das Remoções na Vila Autódromo, o Museu da Maré, que, inclusive, hoje está tendo uma palestra, por exemplo, no Museu da Maré, do Boaventura. Ele está dando uma palestra hoje lá. Tem o Museu da Favela, do Pavãozinho Cantagalo. Tem o Museu do Horto. E o Museu Sankofa, que é um museu na Rocinha. E o que é interessante desses museus é que tem uma pauta de reconstrução da memória e da sua própria história. E eu acho que, por parte dos moradores, também um esforço, uma dimensão política de falar: olha, a gente agora quer contar por nós mesmos a nossa história. A gente quer reconstruir essas histórias, talvez em outras dimensões que não sejam baseadas pela lacuna, pela ausência. Enfim, a gente quer reconstruir um pouco essa história. Tem uma pauta realmente política nessa dimensão da memória, mas também, em muitos casos, tem uma pauta, inclusive, pragmática, concreta, porque muitos desses espaços eles tiveram risco de remoções, e foi a partir da articulação desses museus e da memória que você pôde também constituir acervos, arquivos. Por exemplo, o Museu do Horto. O Horto é uma localidade, uma favela, que tem um risco de remoção por parte do Jardim Botânico, que é uma história absurda, completamente absurda. E parte do que eles fizeram da reconstrução da sua própria história foi identificar, por exemplo, que a região do Horto jamais fez parte do Museu do Jardim Botânico. Então, que, na verdade, o discurso que o Jardim Botânico anunciava não era concretamente verdadeiro, inclusive por dados históricos. Então, os moradores conseguiram provar isso na constituição do seu próprio acervo. E nessa dimensão que eu falei para vocês, da dificuldade de acessar fontes, documentos, o Museu da Maré, por exemplo, ele, antes de ser um museu, ele foi um arquivo, o arquivo Orosina Vieira. Então, é uma antiga moradora. A primeira coisa que eles... Bom, tudo isso constitui, na maior parte das vezes, a partir de pré-vestibulares. Pré-vestibulares negros e carentes, enfim, pré-vestibulares se constituem, e, pouco a pouco, tem outras dimensões que vão nascendo, e o Museu da Maré é muito interessante, nasceu como um arquivo mesmo. Eles têm documentos, eles juntaram material, eles foram constituindo um arquivo, inclusive que você pode estudar, trabalhar nesse arquivo, basta ligar, ele funciona de 9 às 5, e, pouco a pouco, teve a dimensão da constituição do Museu da Maré. Inclusive, nessa rede de museologia social,
Tem alguns que, inclusive, questionam um pouco o Museu da Maré, porque o Museu da Maré é um galpão, tem um espaço físico. Eles não têm essa sacralidade do objeto, você pode tocar, enfim, mas tem uma série de objetos que eles reconstituíram a partir dos moradores, então é bem interessante. Mas muitos desses outros museus, eles são museus de percurso, né? Eles são o próprio bairro, a própria favela é o próprio museu, né? A partir de pontos, de lugares de memória, enfim, eles constituem um site na maior parte das vezes. E é claro que essa dimensão teve um boom, sobretudo a partir do projeto Pontos de Memória, Pontos de Cultura, com Gilberto Gil, no início do PT no governo, e que, enfim, era um projeto que você dava 20 mil, 30 mil, 40 mil reais para esses projetos, e que, a partir daí, houve um boom. Realmente, por exemplo, tem um museu no Jericinó Mendanha, que é uma pequena comunidade de maranhenses, que estão no Rio de Janeiro, nem tem tanto gente do Maranhão, mas eles têm um Bumba Meu Boi, enfim, eles têm toda uma cultura do Maranhão no coração do Rio de Janeiro, e tem todo o museu que eles reconstituíram, que eles estão, enfim, querendo manter essa sua tradição no Rio de Janeiro. Enfim, tem uma série de dimensões de museus que nasceram a partir disso, né? E é claro que o que eu comecei a ver é que esses museus eles se espalharam no mundo também. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho forte com colegas da Colômbia. Esse aqui é o Museu Popular de Siloé. Siloé é uma área de ladeira em Cali. Eu já visitei, enfim, interessante. Esse aqui é um museu de design que está em Dharavi, que é uma favela na Índia. Esse aqui é o Museu dos Conventícios, o Museu dos Cortiços de Buenos Aires. Então, e como que essa dimensão da memória não ficou só presa em museus? Por exemplo, existe uma série de outras dimensões, sobretudo no Rio de Janeiro, voltado à questão do turismo, né? E o que é legal porque também ela é uma pauta política, porque existe uma série de práticas de turismo no Rio de Janeiro muito predatórias, né? Que são o pessoal ele entra num caminhão como se fosse um Simba Safari para entrar nas favelas para ver como os pobres se reproduzem, vêm, sabe? Porque eles nem entram na favela. E muitos dos moradores, realmente com uma forte crítica a essa forma de turismo, eles começaram a constituir turismo de base comunitária. Então, por exemplo, o Cosme, ele é um guia de turismo do Morro da Providência, e é interessante o próprio guiamento dele, com um forte esforço e pauta política, e inclusive discussão de memória, né? E um esforço de reconstruir essas memórias a partir do próprio guiamento, ou seja, o guiamento é o ganha-pão dele, mas é também uma pauta política, ele está querendo transpor de alguma forma uma outra dimensão e representação desses espaços. Esse Brasilidade é no Morro de Santa Marta, ou seja, isso acontece claramente mais em favelas onde o apelo turístico é mais forte, então, sobretudo, as favelas mais da área da Zona Sul. Esse Histórias Vivas foi constituído pela Gisele, que a gente tem um curso sobre favelas cariocas, ela fez o nosso curso lá, de História, e ela resolveu falar, muito legal o seu curso, não sei o quê, mas é muito acadêmico, a gente quer fazer o nosso curso. Elas construíram um curso Histórias Vivas. Então, que, na verdade, esse curso Histórias Vivas, vem um pessoal da academia às vezes, mas vem também moradores esses que já são da academia, porque já estudaram, estão fazendo mestrado, doutorado, enfim, ou seja, é muito mais uma mescla, né? Então, e muito também essa dimensão da memória, da história como um aspecto importante. Enfim, eu não sei se eu falei muito, se eu fiquei muito confuso, tudo que eu falei, mas, enfim, a gente pode fazer o debate. Obrigado. E aí eu acho que um ponto importante só que eu queria falar, assim, para a história, é que eu tenho a impressão que esses espaços, um dos elementos centrais do direito à cidade e do direito a futuro é garantir às favelas, seja qual foram os espaços informais, o direito a um passado. E eu acho que a gente não tem como ter um direito a futuro se a gente não tem garantido a plena certeza que a gente fez parte de Goiânia, a gente fez parte do Rio de Janeiro, a gente construiu essa cidade, a gente faz parte dessa cidade e a gente também tem direito de estar nas memórias, nas construções, ou seja, a gente também tem direito a um passado e uma história. Obrigado. E aí, gente, perguntas? Christian? Peço até desculpa se foge um pouco do debate epistemológico, metodológico, mas vou aproveitar a sua presença aqui, o estudioso de favela, quero saber o que você está pensando a respeito. Então, essa narrativa da separação da favela, da cidade, que você estava falando brilhantemente aí no período inicial da conferência, ela é uma narrativa assumida, né, pelo governo, pelo Estado, tal. O governo tentou fazer ali esconder as favelas
do Comitê Olímpico, tal, teve toda aquela polêmica que eu lembro muito bem na época. Então, é uma narrativa assumida, né? Assim, creio eu, né? Eu estou aqui na base do achismo porque não é um assunto do qual eu domino muito, mas assim, de maneira oficial, né? Isso não é um problema só nosso, é um problema que eu vejo assim nas favelas assim internacionalmente, né? Essa narrativa de que a favela é o problema e não de que ela é uma parte da cidade que, assim como as outras, tem problema, né? Então, como pensar assim um projeto de reintegrar essa favela para dentro da cidade, sendo que nessas favelas existe um problema assim, muito claro de poderes paralelos, né? Então, tem o crime organizado, que funciona aí como uma forma de um Estado paralelo. Aí o Estado fala, pois bem, então nós vamos ocupar e aparelhar as favelas. Aí tem o problema da corrupção dos policiais e tal. As milícias, né, que estão ultimamente investindo em empreendimentos imobiliários, né, de vez em quando uns prédios caem por aí, a gente fica sabendo, tal, foram eles que construíram, estão vendendo para o pessoal e tal. Então, eu acho que entra em contradição, quer dizer, como o governo pensar uma proposta, eu acho que esse é o limite, uma grande dificuldade, como o Estado pensar uma proposta de reintegrar essas favelas à cidade, afinal de contas, elas são a cidade, sendo que ele está diante de poderes, né? Ele não é o único poder que está presente ali, e não sei nem atualmente se eu poderia dizer que é o mais forte, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado. Rafael, eu fiquei completamente impressionado com a tua palestra, uma coisa riquíssima. E então, eu fiquei pensando que isso que você fez com as favelas, essa história das representações da favela, história da favela, como é dos... Isso eu diria que eu ainda não consigo dar nome, mas eu vejo um procedimento, e eu queria ver se você concorda. O Benjamin chamaria de alegórico. Então, como é que você pode ver o todo a partir das partes, dos fragmentos? Esse que é método alegórico para o Benjamin. Então, você pode ver o todo a partir dos furos do zinco, ou a partir do beco, ou a partir da laje, ou a partir do campo de futebol, ou a partir dos canos. E a partir de um procedimento como esse, não é? Esse que aprende a ler fragmentos. E aí eu fiquei pensando de como é que na favela, por causa dessa compressão, porque a favela ou uma invasão, vamos chamar de invasão. Não é porque a gente usa esses nomes, que agora você nos contou a história deles, então todos eles ficaram altamente suspeitos, né? Invasão, a gente sabe o que é isso, a ideia da invasão, né? Da ecologia urbana, é uma população invadindo outra população. Isso é genial, foi isso que eu acho. Agora eu entendi o que o pessoal veio nos ensinar aqui. O pessoal lá do Nova Esperança, entendeu? Que eles organizaram uma mesa, tem início, meio e fim, nós vamos começar assim, vai ter musiquinha, blá, 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 blá. Controlando o tempo, como é que é o negócio aí? E então, para a história, então, identidade e orientação, e ao mesmo tempo essa disciplina dos fragmentos, né? Historiador bom é aquele que aprende a mexer com fragmento, fazer hermenêutica nesse sentido, né? Mesmo que seja uma hiperhermenêutica,
uma hermenêutica das potencialidades, das intensidades, mas continua sendo hermenêutica. É um concreto que contém uma força, uma concretude, é um material que contém uma força. Mas só entende um material. Quanto à força, se você liga a contexto. Por isso que, então, é uma lição de história, isso que você nos deu hoje. A pergunta, então, é sobre a tua relação com o Benjamin, se você achou que tem alguma coisa a ver com isso. Mas isso é num extremo. No outro extremo, eu estou pensando mesmo no Rosen mesmo, uma fenomenologia da memória como base de uma teoria da história, entende? Quer dizer, por que a gente faz história? Ora, porque a gente precisa de identidade e orientação. Boa noite. Eu sou estudante da Letras e eu estou no período de término de TCC e a minha pesquisa é justamente as representações do passado em um livro específico do Manuel Bandeira que foi produzido na época do modernismo, que se chama As Crônicas da Província do Brasil. E o mais interessante da obra é justamente que ele usa a palavra província para se referir a um momento, né, em que já era uma urbanização, né? Mas o que eu queria dizer, né, não é nem algo relacionado à favela, mas é justamente pedir sugestão, porque no apanhado das crônicas que eu peguei, ele fala muito de Minas Gerais, né, que ele, inclusive, colaborou muito com a preservação de Ouro Preto, com a formação do guia de Ouro Preto, e de Recife, né? Então, assim, são as duas cidades, as crônicas que eu selecionei, porque tem uma relação mais intrínseca com a obra poética, né? Eu entendo que a abordagem que você faz é histórica, mas, ainda que a minha pesquisa tenha muito da estética, não tem como ela não ter desdobramentos históricos ou sociológicos. Aí eu queria, assim, até ver se você tinha algum tipo de indicação de leitura relacionada a Recife, né? Porque, após essa minha pesquisa, o que eu mais... E uma coisa que me chamou muita atenção foi o que você ouviu da moradora do convento de Santo Antônio em relação ao espaço lá, o Aterro do Flamengo. E é justamente esse ponto que eu estou querendo levar para o mestrado, que é a relação do indivíduo com a cidade, né? E como que ele se comporta frente a todas essas mudanças. E que, indubitavelmente, o modernismo foi, sim, um atropelo, do modo como ele foi feito nas cidades, em relação à arquitetura, em relação à economia, né? E como as pessoas se organizam nesse espaço. Então, seria mais um apelo, uma ajuda, do que realmente um comentário. Obrigada. Bom, gente, vou ser rápido, juro, tá? Porque tá todo mundo já querendo me matar aqui. Está acabando. Vou começar pela última. Eu particularmente acho que na discussão da historiografia de favela, enfim, do bairros informais, não sei como nomear isso, a gente tem um projeto que a gente tem dificuldade de como identificar, porque a construção das expressões de cada cidade tem um caráter importante. Enfim, então, por exemplo, favela é no Rio, é São Paulo, um pouco talvez Minas. É claro que o termo favela internacionalizou, então nacionalizou, internacionalizou. A gente usa aqui, mas não representa essa realidade em Goiânia. Tem outras expressões e isso é bem interessante. Por que eu estou falando isso? Eu acho que tem duas cidades no Brasil onde tem um peso, uma reflexão talvez maior sobre essa dimensão, tem a impressão que é o Rio de Janeiro e a Recife. E eu acho que a discussão dos mocambos em Recife tem uma reflexão de longa data, que pode se compreender, inclusive com a circulação de figuras, né? Então, todo o esforço do Vítor Tavares de Moura, por exemplo, ele trabalhou com Agamenon, Magalhães, enfim, toda a política contra no recenseamento dos mucambos. O primeiro recenseamento desses bairros informais, ele se deu em Recife, em 1937, que você vai mapear, estudar a população, enfim.
E era toda a liga, né, liga contra os mucambos, enfim, tinha toda uma discussão, e com uma discussão do moderno e do rural, e do atrasado, muito forte, né, como o mucambo seria, inclusive com discussões muito técnicas vinculadas à questão do higienismo, a vetores de doenças, de epidemia, mas um descrédito muito forte a essas lógicas e formas de produção da cidade, né? Então, era como essas discussões, o rural no urbano, enfim, e que essa discussão do moderno tinha um caráter muito forte, né? Era preciso, de qualquer forma, ultrapassar os mucambos de Recife como um esforço, né? Recife era chamada de mucambópolis, né? Enfim, então, muito fortemente esse caráter. E eu tenho a impressão, esse Vitor Tavares de Moura, ele vai para o Rio de Janeiro, ele era médico, e ele acaba virando, durante o Estado Novo, secretário de Serviço Social, de Desenvolvimento Social, e ele que vai ter a primeira grande política, que eu não falei aqui, dos parques proletários, que vai ser o primeiro esforço de remoção de algumas favelas, com a mesma discussão, o mesmo caráter, né? Então, vinculado que o modo de construção, as pessoas que ali moravam, enfim, era de alguma forma necessário, era como que existia um caráter ecológico desses espaços como reprodutores da marginalidade, né? Enfim, ou seja, isso se manifesta muito forte no Rio de Janeiro, por exemplo, com a Sandra Cavalcante, que a gente fala. A Sandra Cavalcante, que foi uma secretária de Serviço Social da década de 60, do Carlos Lacerda, ela falava assim: a gente não tem que urbanizar favelas, a gente tem que urbanizar os favelados, ela falava. Então, que a favela, por si só, era necessário ultrapassar como um elemento, como vetor, não só de doenças físicas, né, mas de doenças sociais, né? Então, esses espaços precisam ser ultrapassados para que, enfim, a gente possa integrar esses moradores à prática urbana, né? Ou seja, eu acho que, mais tanto na discussão de Minas Gerais, não posso te falar, mas existe uma reflexão no que diz respeito a Recife grande. O que eu tenho uma autora pernambucana que agora me fugiu, mas ela tem um livro que se chama Mucambópolis, que ela trabalha isso. Mas, se não, que eu poderia te indicar, tem uma americana que eu trabalho muito com ela, que se chama Brodwin Fischer. O nome é difícil, depois eu te dou. Mas ela trabalhou muito no Rio de Janeiro, as favelas do Rio, e ela agora está discutindo Recife. E, especificamente, a teoria, enfim, a hipótese dela, que ela está querendo discutir, porque ela voltou um pouco no tempo. Ela foi para o século XIX e a passagem do século XIX e século XX. O que ela quer provar, que ela quer racializar um pouco essa discussão. Então, de tentar compreender que os espaços considerados vinculados à escravidão no século XIX foram espaços que, na passagem da escravidão, né, na abolição, eles acabaram se tornando considerados informais, a parte da cidade. Então, como que também tem um caráter vinculado à escravidão como um motor de consolidação dessas áreas. Enfim, aí eu posso te passar, ela já tem muita coisa escrita, tudo é interessante essa discussão, e ela vai entrar um pouco, porque ela discute Agamenon Magalhães, ela discute essa discussão toda de Recife também, desse momento. Bom, especificamente das forças, como é que você usou o termo? Força paralela. Enfim, como que eu vou explicar isso? Assim, tá gravando, né? Como que eu vou falar? A distância e a diferença, às vezes, entre milícia, tráfico e polícia é um pouco fluida, né? Eu não sei se é tão paralelo assim esses poderes, assim, né? Ou seja, o tráfico está intrinsecamente relacionado com as práticas policiais do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é extremamente corrupta e extremamente violenta. E, inclusive, é uma dimensão que talvez a gente cada vez mais tenta repensar em uma pauta mais ampla. Porque eu acho que é assim, vergonhoso a gente morar numa cidade em que a gente naturalize crianças com uniforme escolar recebendo uma bala perdida na frente da escola. E, enfim, como a gente vê, há 2, 3 anos atrás, a gente organizou uma audiência pública, foi até no Ministério Público, para questionar isso, né? E ali eu comecei a compreender que a segurança pública ela é um sistema muito mais complexo, né? Então, para que a gente tenha uma polícia... Bom, hoje no Estado do Rio de Janeiro está claro, inclusive pelo nosso governador, mas, enfim, para que a polícia ela tenha esse tipo de ação, é porque você tem um Ministério Público que não propõe uma ação
tem uma polícia civil que não investiga a polícia militar, tem um Ministério Público que não vai fazer nada, tem um Poder Judiciário que vai arquivar todas as ações, inclusive com um montão de casos que a gente sabe que não foi nem bala perdida, foi... enfim, a gente tem pena de morte sem saber, enfim, existe de prática. Ou seja, o que eu quero falar é que muitas das coisas que acontecem é um sistema muito mais complexo que envolve muitas escalas e instâncias. Não só o policial que está na ponta, mas o Ministério Público, a Justiça, a mídia, e talvez colocar a gente, a academia, como também um peso, o que cabe a nós fazer nesse mundo. Ou seja, essa dimensão é um sistema muito mais complexo de compreensão que muita gente está ganhando nesses espaços aí. O que eu quero falar é o seguinte, é que, especificamente nas favelas, a lógica da integração, assim, as favelas estão integradas, ou seja, a dinâmica de inserção delas no espaço urbano é justamente pela perspectiva da integração. Agora, é claro que existem práticas internas que são muito complexas. O que não pode, penso eu, por parte do Estado, é justificar a sua não inserção, porque o Estado está sempre muito presente, mas justificar a sua não inserção por causa da presença desses, enfim, do tráfico, seja o que for. Ou seja, eu dou aula no Departamento de Serviço Social. Os assistentes sociais eles lidam com isso cotidianamente. E faz parte da própria prática profissional compreender essas dinâmicas de mediações, né? Ou seja, o assistente social ele tem que subir a favela, é claro que com todo cuidado, mas tendo tráfico, não tendo tráfico, seja o que for, enfim, faz parte da dinâmica da própria profissão. O que eu quero falar é que o Estado tem que encontrar mecanismo, não é porque existe tráfico que você não vai ter um programa de saúde da família, você não vai, enfim, o Estado tem que estar presente. As formas e lógicas de dialogar, de compreender, são muito complexas, é claro, mas é preciso ter estratégias políticas de dinâmicas de inserção nesses espaços extremamente importantes. Agora, além disso, o que eu acho mais complexo é que essas práticas elas impactam o tecido associativo. Eu acho que isso é o caráter mais complexo nos dias atuais. Então, por exemplo, grande parte, foi um elemento que eu não falei, mas grande parte desses movimentos de museus, de cultura em favelas, eles se dão também porque grande parte das lideranças hoje de favela não querem fazer parte da associação de moradores. Não querem fazer parte disso. Porque as associações de moradores, em muitas situações, elas não representam mais a favela, mas elas são, no máximo, o mediador entre o tráfico e o Estado, sabe? Então, de qualquer forma, é um espaço de risco. Então, ou as associações de moradores já foram completamente capturadas pelo Estado, ou quem exerce essa ação, essa função, ele tem que negociar o tempo inteiro com o tráfico. Então, muitas das lideranças elas preferem não mais. Ou seja, parte da mobilização política hoje, em muitas favelas, não se dão mais na associação de moradores, mesmo que elas ainda tenham uma importância, por exemplo, quando você vai ter um projeto de urbanização, alguma coisa, sempre passa pela associação de moradores, mas, na maior parte das vezes, não são as lideranças com maior legitimidade nesses espaços. Isso, em relação ao tráfico, é uma coisa, mas, em relação à milícia, eu acho que é muito pior, porque, por parte do morador, a relação com a milícia, existe uma certa adesão crítica. Eu explico por quê. Porque em área da milícia, normalmente, não tem operação policial. Porque, enfim, na maior parte das vezes, é tudo a mesma coisa. Enfim, a polícia, a milícia, enfim. Então, existe uma certa previsibilidade por parte dos moradores em áreas de milícia. Ou seja, ele não vai chegar, vai ter um tiroteio, vai ter não sei o quê, existe uma maior previsibilidade. O problema que eu acho na questão da milícia, muito mais do que em áreas de tráfico, é que a milícia ela tem uma inserção no cotidiano da favela muito maior. Ou seja, o tráfico... É verdade que essas questões estão se misturando. O tráfico, muitas vezes, já está agindo como milícia, tem áreas de milícia que está permitindo o tráfico, enfim. Mas, na maior parte das vezes, se você não envolve a prática do tráfico em si, o tráfico não vai se meter com você. Mas a milícia não, são todas as práticas que estão. Então, é o transporte, é a venda do gás, enfim. Todas as dimensões do cotidiano, elas estão envolvidas. Então, a própria prática associativa é muito controlada pela experiência das milícias. Então, acho que é uma dimensão muito mais complexa. Sem contar o fato que a milícia a gente não pode muito bem falar de poder paralelo, porque a milícia está elegendo deputado, está elegendo vereador, está elegendo presidente, enfim, está elegendo muitas coisas. Então, é extremamente complexo, e ela tem um caráter eleitoral muito forte nesses espaços. Você não pode fazer campanha política, né, em favela. Existe um forte controle, por exemplo, ninguém pode controlar quem você vai votar,
mas você consegue saber o número de votantes por urna, né, por sessão eleitoral. E existe uma forte pressão. Aqui tem que ter tantos votos para tal pessoa, né? Ou candidatos de outros partidos não podem fazer campanha lá. Enfim, tem uma questão que eu acho que envolve dimensões muito maiores do que especificamente a favela como tal. A gente está falando de uma questão societária brasileira muito mais complexa. Eu acho que depois a gente também tem que envolver outras dimensões. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, você vai ter toda a dimensão religiosa também, que tem um papel importante. E aí eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na discussão disso, né? Porque, bom, a Igreja Católica do Rio de Janeiro é uma igreja muito conservadora, distinto de outras áreas, apesar da teologia da libertação, enfim, ter tido um papel importante também em um momento dado. Mas boa parte de algumas escolhas políticas atuais, a gente sabe que tem também envolvimentos, por exemplo, com igrejas evangélicas, inclusive com preconceitos muito fortes com práticas afro-brasileiras, né? Inclusive com terreiros que foram expulsos de favelas por essa questão. É claro que a gente também não pode generalizar o mundo evangélico, não tem como generalizar, tem certas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender. Uma igreja evangélica, ela está aberta 24 horas. Ela tem, quando você tem um problema com o tráfico de drogas, é a igreja evangélica que vai mediar, é o pastor, enfim. Existem práticas muito importantes que são realizadas no cotidiano dos moradores, que a gente tem que levar isso em consideração para compreender o papel que elas exercem hoje, né? E o perigo, talvez, numa escala maior dessas dinâmicas, né? Ou seja, o que eu quero falar é que existem formas e lógicas de inserção e de mudanças societárias nesses espaços nos últimos 15 anos que são extremamente importantes. E eu tenho a impressão que a gente dormiu no ponto, a gente não viu o que estava acontecendo. Então, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, eu não conhecia nem o nome dele quando ele foi eleito. Ele, em uma semana, ele saltou de 5% para 41%. É uma figura completamente um zero à esquerda, ninguém sabia de onde que ele veio. Então, é claro que tem uma dimensão de fake news, a gente não conseguiu compreender como que isso funciona, enfim, tem uma dinâmica maior, mas também tem uma inserção no campo e no espaço que a gente vai ter que compreender de outras formas. Enfim, eu acho que tem muita coisa para se discutir, especificamente sobre a questão de segurança pública no Rio de Janeiro, tem uma dimensão importante, mas, ao mesmo tempo, que eu queria também falar aqui é que as favelas não se resumem a isso, né? Enfim, tem um montão de outras questões que emergem, de dinâmicas extremamente importantes, e que talvez, é claro, que a mídia reforça e bate em certas questões e não mostra quase a grande maioria de coisas que acontecem realmente, das práticas, da realidade, da vida das pessoas, enfim, de coisas extremamente ricas e importantes que também têm que ser levadas em consideração. Agora, é claro que tem que se pensar, né, dinâmico. Enfim, tem muitos autores que trabalham sobre isso, em outras dimensões, por exemplo, São Paulo, a questão do PCC tem uma dimensão toda importante também de compreender. Por exemplo, Gabriel Feltran, tem uma série de autores em São Paulo que vão identificar que quem faz a segurança pública de São Paulo, na verdade, é o PCC, não é o Estado de São Paulo. Enfim, mas é uma dinâmica completamente diferente. O PCC tem um domínio da cidade. No caso do Rio de Janeiro, é uma miríade pelo menos tem 3 grupos que enfim. Então, é uma questão realmente complexa de dinâmica. A gente viu que o PP, em uma certa medida, teve um certo impacto. É claro que a UPP nunca tocou no tráfico, de maneira, mas a UPP permitiu uma diminuição da circulação de armas. Isso foi uma dimensão, eu tenho a impressão, interessante, o que deu uma diminuída bastante, por exemplo, nos conflitos. Isso realmente aconteceu. Agora, por parte dos moradores, todos sempre falaram para mim, depois dos Jogos Olímpicos, isso vai acabar. Depois dos Jogos Olímpicos, isso todos falaram, desde 2008, 2009, 2010, quando começaram. Enfim, depois, não vai dar tanto tempo de falar, mas eu concordo plenamente sobre o que o Sérgio colocou. Eu acho que tem uma série de dimensões na perspectiva da alegoria, de partir desse micro e desses artefatos, enfim, que acabam tendo um impacto extremamente importante. Aí eu jogo também uma dimensão, né? Eu tenho a impressão que o projeto modernista, de alguma forma, ele tem uma certa dificuldade na valorização dos espaços de encontro, né? E eu acho que isso é um elemento importante na dinâmica, né, de Benjamin, na dinâmica um pouco das práticas políticas, né? Quando eu falei da Praça 11, né, quando você rasga essa Praça 11, você retira um berço de uma cultura popular onde as pessoas não só viviam no entorno, mas era também era perto da estação central de trem. O que eu acho que valorizar esses espaços de apropriação coletivas é um elemento político extremamente importante
e que a dinâmica hoje do regime mercantil, um pouco de pensar a cidade, não leva isso em consideração, né? O que eu acho interessante da memória como uma pauta política, e eu às vezes falo isso para os meus alunos, e eles às vezes me questionam, porque é claro que também, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser interessante a gente repensar que pauta e que discurso político foi construído também pelos moradores nesse momento, né? E é claro que essas memórias que emergem, elas também enquadram outras, né? Ou seja, vai ser uma dinâmica importante também daqui a alguns anos de compreender que reflexão e que dinâmica é essa. Mas o que eu falo muito para eles é o seguinte, que às vezes tem uma discussão muito forte no Rio de Janeiro hoje do lugar de fala, né? E muitas vezes os moradores falam, mas nós temos o lugar de fala, e às vezes com uma certa distinção entre morador e academia, né? E como eu falei para vocês, eu tenho muitos alunos que estão fazendo graduação, estão fazendo mestrado. Eu tenho um aluno da Mangueira que acabou de defender o doutorado, e eu falo para eles assim, olha só, essa divisão, vocês são academia também, vocês estão aqui junto com a gente. E se a academia ainda é muito colonizadora, seja o que for, cabe a vocês nos alertarem, nos mostrarem como fazer diferente. É claro que isso não vai ser no amor, vocês têm que bater a porta mesmo e mostrar que estão presentes, vocês não conquistaram isso aqui porque ninguém deu para vocês, vocês conquistaram, mas identificar claramente que a academia também é parte de vocês, né? Não existe mais essa divisão, mas, enfim, não é lá e cá, é nós. Enfim, e como fazer isso, e muitas vezes o que os moradores falam para mim é interessante, eu ponho na cabeça e falo, putz, eu estou agindo errado aqui, eu estou agindo, enfim. Então, para a gente também compreender o nosso lugar e a nossa maneira de falar. Então, eu nunca e jamais vou falar em nome deles, de moradores, não sou morador, não tenho essa experiência como morador de favela, e eu sempre falo para eles, olha só, o que eu faço, vocês podem fazer. Agora, o que vocês podem fazer na academia, talvez eu nunca vou poder fazer, porque essa experiência só vocês têm. Então, que vocês venham e contem essa história de outra maneira, talvez o que a gente não conseguiu fazer até agora, né? Mas, claramente, é uma pauta política, um debate, que eu acho que concordo que está em jogo aí. Gente, valeu, hein? Porque vocês foram corajosos. Tá bom. Então é isso, gente. Amanhã tem mais, tá? Terça-feira. E a gente continua, tudo bem? Eu queria agradecer a todo mundo. Queria agradecer o programa, o professor Sérgio Duarte, por ter topado em fazer essa empreitada, né? Que saiu de uma conversa também informal, então a informalidade está sempre presente aqui. E eu espero todo mundo amanhã, então, no nosso seminário. Goiânia a Contrapelo, História Urbana, Movimentos Sociais e Informalidade. Obrigado.